Mas quem sabe semana que vem. Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do PMF e hoje nós abordaremos a disciplina de Direito Penal. Assim como na disciplina anterior, que foi Processo Civil, nós iremos abordar os artigos base do Direito Penal, fazendo alguns comentários, fazendo algumas reflexões. Aqui junto conosco nós temos o pessoal aqui do Grupo Premium, então estamos aqui com a Roberlane, com o Gustavo e com a Samira também. E se o pessoal for entrando aqui também, eu vou falando um oi, que dependendo o pessoal tá tendo aula à noite, então eles entram no meio da nossa jornada aqui. Deixei até o grupo sem precisar autorizar, então quando o pessoal vê que é necessário entrar, eles vão entrando aqui e só alegria. Então, brevemente, preciso falar para vocês o seguinte, que nós estamos aqui no grupo geral também, então o pessoal que está acompanhando aqui no YouTube também está interagindo aqui junto conosco, mas como sempre nós temos alunos novos, é necessário falar rapidamente o que é o método PMF. Então vamos lá. O método PMF é uma metodologia que busca unir a questão da objetividade com a doutrina, com a jurisprudência. Então é uma metodologia que te ajuda a observar a sistemática do direito e, além da sistemática do direito, observar como isso cai nas suas provas. Então, uma metodologia voltada para o resultado, mas, é claro, sem perder aquilo que a doutrina traz, que é necessária para acertar as questões. Então, uma das coisas mais importantes que você precisa saber é o caderno de Alexandria. Então, o que é o caderno de Alexandria? Diferente da Alexandria, que teoricamente é uma biblioteca que tinha todo o conhecimento do mundo, mas que pegou fogo, tacaram fogo, né? Tem várias histórias. O caderno de Alexandria é um caderno no qual você deixará todo o conhecimento seu daquela matéria, ou seja, um caderno específico para o direito penal, pode ser físico, pode ser digital, e você só vai anotar duas coisas: aquilo que você não sabe e aquilo que você errou. Aquilo que você sabe, na metodologia PMF, não faz sentido você anotar. Por quê? Porque você já sabe, então você estaria perdendo o seu tempo, que é muito importante no momento dos estudos, para uma coisa que não vai te trazer um resultado. Então anote apenas aquilo que você não sabe ou aquilo que você errou, certo? E aqui nós temos a dinâmica do grupo geral e do grupo premium. Mais para frente a gente fala um pouquinho sobre esses dois grupos, o pessoal que já está participando da aula já tá careca de saber, né? Inclusive, se tiver alguém careca aí, não é uma piada infame, é só uma expressão, não fique chateado. E vamos seguindo aqui com nossos estudos. E o pessoal que está no grupo, fique à vontade, caso vocês tenham alguma dúvida e tal, para me perguntar aqui, que eu estou ouvindo vocês aqui no fone de retorno. Então, você que está aqui no grupo Premium, está interagindo aqui na sala, se você tiver alguma pergunta, só falar, faz uma interjeição aqui que eu já escuto e eu já te dou a palavra. Lembrando que o pessoal também está acompanhando, tá? Então, não fale mal de ninguém aí, né? Artigo primeiro do Código Penal. Esse artigo é muito importante, o artigo basilar, e como eu sempre venho falando, não menospreze leis, não menospreze dispositivos legais, porque mesmo dispositivo legal basilar pode ser apresentado na sua questão, principalmente da FGV, de uma forma que te gere confusão. Por isso é importante saber da base. Então vamos lá. Artigo primeiro. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Este artigo primeiro trata do princípio da legalidade, que é a base de tudo, é a cláusula pétrea, inclusive no artigo 5º. E o princípio da legalidade, ele possui dois subprincípios. O primeiro subprincípio, aliás, deu uma enroscada aqui, o primeiro subprincípio é a reserva legal. Então, só lei em sentido estrito, que a lei feita pelo processo legislativo pelo Congresso Nacional, pode criar crimes e penas. Então, não é possível, em regra, vamos lá, criar crimes por decreto, portaria, etc. Isso, em regra, é por uma situação muito específica que não é a criação, mas sim uma extinção, vocês já vão ver mais para frente, que é uma jurisprudência que eu coloquei ali. Mas, em regra, regra absoluta, nesse caso, só cria-se crime por meio do processo legislativo. Mas tem uma exceção, já estou avisando para vocês, que não é uma oportunidade de criar crimes, mas sim de extinguir crimes, que a gente vai ver lá para frente. Então, visualização, eu coloco ali o seguinte: que o Congresso é quem cria a regra do jogo dos crimes. Só é crime aquilo que o Congresso apontar dentro do processo legislativo como crime. Ah, professor, então o presidente fez um crime por meio de medida provisória. Tá valendo? Não, não tá valendo. Por quê? Porque não foi feito conforme a nossa querida Constituição. Lá para frente, quando a gente abordar o tema de direito constitucional, você vai perceber que
existe um motivo para que o direito penal tenha de ser feito por meio de lei e não por medida provisória. Mas, vamos seguir aqui. Anterioridade da lei penal. A lei deve existir antes do fato. Então, qual que é a grande analogia que eu coloquei ali para vocês? Vamos imaginar o seguinte, que uma pessoa hoje... deixa eu pensar uma coisa bem aleatória. Uma pessoa hoje faz um avião de papel e joga na rua. Fazer um avião de papel, até onde eu sei, não é crime. E aí amanhã o Congresso cria o crime de fazer um avião de papel. Então a pessoa que fez hoje não responde por crime algum. Mais para frente a gente vai ver, inclusive, o conceito de crime. A gente vai seguir aqui nos artigos, então não vamos perder a ordem aqui. Mas entenda o seguinte, o princípio da anterioridade da lei penal, inclusive você vai ver um princípio muito parecido no direito tributário, quando caiu o tema de direito tributário, inclusive, ele estabelece que só é crime a partir do momento que é criado o crime e daquele momento que criou-se o crime para frente, nós temos a presença do crime em si. E aqui tem um mnemônico que eu trouxe aqui que é PART, parte, para que você lembre dessa situação. Então nós temos ali P, proibição de analogia em malam partem, ou seja, malam parte para prejudicar o réu. A, anterioridade da lei. R, reserva legal. T, taxatividade. Taxatividade significa que a lei deve ser clara, precisa, sem ambiguidades. E agora, aquela exceção que eu falei para vocês. Tá? Eu já falei desde o começo para você ir com a tua mente, digamos assim, rebobinando essa ideia. Então vamos lá. A regra é: medida provisória não pode tratar de direito penal. Show de bola. A exceção, que foi uma situação no STF, é que medida provisória pode trazer em matéria penal desde que seja benéfica ao agente. Preste muita atenção. Ah, professor, peguei uma alternativa que falava o seguinte, que medida provisória pode criar crime. Certo ou errada? Errada. Ah, professor, peguei uma alternativa que falava que medida provisória pode, em matéria penal, desde que seja benéfica ao agente, descriminalizar uma determinada conduta. Pode? Pode, por conta do STF. E essa situação, pessoal, você vai encontrar, infelizmente, em provas da OAB, porque a prova da OAB gosta de sair do comum. E muitas vezes alguns alunos falam, ah, professor, eles não fazem isso na OAB. Eles fazem isso na OAB sim. É claro, se você for para um concurso de analista, de técnico, é bem óbvio que eles vão fazer isso. Mas na OAB isso também ocorre, beleza? Então, atenção máxima nessa situação, até destaquei aqui no slide, para que você não cometa este equívoco, correto? Tô vendo aqui se não está cortando meu rosto aqui, quer dizer, não estou cortando a matéria, né? Se meu rosto não está sobrepondo. Vamos lá para uma questãozinha aqui. Essa é adaptada da FGV. O princípio segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal é o da letra A, culpabilidade, letra B, intervenção mínima, letra C, legalidade ou lesividade. O gabarito é a letra C, beleza? Legalidade, é justamente o princípio que a gente estudou agora há pouco. Vamos seguindo. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. O famoso abolitio criminis. Nossa, professor, para estudar direito precisa saber até latim. Olha, eu não digo que você precisa ser fluente em latim, obviamente, mas você precisa reconhecer alguns termos, que é este caso aqui. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada, aliás, em julgado. Então, o que é isso? É o novatio legis in melius, ou retroatividade benéfica. Então, a tradução de novatio legis in melius é a questão da retroatividade benéfica. E agora nós vamos ver com calma este artigo aqui destrinchado. Vamos lá. Sucessão de leis no tempo. Então, a grande pergunta é: o que acontece quando uma lei nova mexe com um crime antigo? Tá? Então, nós temos algumas situações aqui. Então, vamos lá. Abolitio criminis. Então, abolitio criminis é quando uma lei nova ela extingue o crime anterior. Então, lembre a palavra abolitio no sentido de abolir o crime, ok? Então, cessa a execução da pena e todos os efeitos penais da condenação. Ah, professor, o que é um efeito penal da condenação? A reincidência. Mais para frente, você vai entender
o que a reincidência causa. Por isso que eu falo, é muito importante compreender a base, porque lá na frente não dá tempo de voltar. Então, às vezes você está vendo uma coisa lá na frente e você pensa, nossa, mas a questão falava de abolitio criminis, mas o que cobrava era a questão dos efeitos da incidência, da reincidência, aliás, e eu não sabia o que acontecia nesse caso. Por quê? Porque você acabou pulando essa etapa. Então vamos lá. Qual que é a grande exceção do abolitio criminis? É a questão dos efeitos civis. Então, a obrigação de reparar o bem. Então, neste caso, pode ser que a obrigação de reparar o dano pode permanecer, correto? Então, quando a gente entrar nisso em direito civil, eu faço um comentário sobre isso também, tá? E aqui, eu trouxe um exemplo aqui, falando de bicicleta, que é o seguinte. Vamos imaginar que uma lei criminalizasse quem andasse de bicicleta na terça-feira, certo? A partir do momento que essa lei para de existir, ou seja, essa lei acabou, a pessoa que foi julgada, mesmo que transitada em julgado, presta atenção que isso aí cai na tua prova, hein? Ela não mais responderá por esse crime. Nossa, professor, então quer dizer que a pessoa foi lá, recorreu, no final deu errado, foi presa, está dentro da prisão, transitou em julgado, está ali pagando a pena dela. Nesse caso, mesmo que tudo isso tenha acontecido, ela vai ser solta? Sim, exatamente. Então, o perigo é que muitas vezes o aluno vê uma questão escancarando esse assunto e fica com medo de marcar. Porque fala, nossa, professor, a questão falava que era um crime muito perigoso, mas deixou de ser crime e aí vai ter que soltar? Vai. Entenderam? Deixa eu só subir minha câmera um pouquinho aqui, que eu vi que cortou um pouquinho aqui. Agora eu sei do limite. Beleza? Tô sempre de olho aqui. Então vamos para o artigo... Aliás, continuar aqui no artigo 2º, mas no parágrafo único. Então vamos lá. Novatio legis in melius. Como que você compreende isso? Você compreende como uma lei que traz melhora. Então, quando você lê a palavra melius, você pensa em melhora, mais favorável ao réu. Professor, o que é uma coisa mais favorável ao réu? Qualquer coisa que traga algum benefício para ele. Então, uma lei que diminui a pena, que cria uma causa de diminuição, correto? Então, o que acontece? Neste caso, a lei retroage para beneficiar o réu, mesmo se já condenado com trânsito em julgado. Vocês viram que as duas situações, uma, obviamente, deixa de ser crime, o sujeito é solto. E a outra situação, mesmo que transitado em julgado, você vai ter esse... que assim, no sentido de benefício, mas não necessariamente é um benefício, é um direito, né? Então você vai ter esse direito para que o réu tenha uma situação mais benéfica. Então, visualização. Imagine um réu condenado a 10 anos, a nova lei reduz a pena máxima para 6. A pena deve ser readequada, correto? E aqui eu trouxe um mnemônico, pessoal que gosta de mnemônico aqui, para que você se lembre dessa situação. Então, vamos lá. Retro, lembre do atividade. Lei nova, mais benéfica. Volta para fatos passados. Ultra, lembre-se do A, atividade. Lei velha, lembre-se do A, mais benéfica, continua valendo para fatos da sua época, mesmo revogada. Veremos a situação do artigo 3º. Então, por que eu estou falando, pessoal? Tenha claro na sua mente a diferença entre retroatividade, que é a lei nova, mais benéfica, volta para fatos passados, e ultraatividade, lei velha, mais benéfica, que nós veremos aqui no artigo 3º, porque eventualmente uma questão vai justamente trocar, alternar essas duas palavras. E aí é a hora que o aluno acaba ficando chateado. Ele fala, nossa, professor, a questão estava toda certa, só que ao invés de falar retroatividade, utilizou o termo ultraatividade. Então a questão estava errada. Eu sei que é sacanagem, que na hora da leitura vai rápido, porque tudo termina com atividade ali, só que você precisa prestar atenção e esse mnemônico vai te ajudar. Aqui eu fiz uma tabelinha rápida para te explicar a diferença entre abolitio criminis e continuidade normativa típica. Então, abolitio criminis é quando o crime em si deixa de ser punido. Então, o fato não é mais punido, correto? Então, um exemplo que nós temos aqui na doutrina é a questão do adultério. Nossa, professor, antigamente adultério era crime? Era crime. E ele foi revogado, tá? E a continuidade normativa é quando um fato que era crime, ele é incorporado por outro crime. Nossa, professor, me dá um exemplo aí.
a questão do atentado violento ao pudor foi incorporado ao estupro, entenderam? Então não é que, que aquela conduta deixou de ser criminalizada. Ao invés dela ser criminalizada naquele dispositivo, ela passou a fazer parte de outro dispositivo. Já no caso do abolitio criminis, aboliu, acabou. Entenderam? É mais um exemplo de pegadinha que as bancas, enfim, seja na OAB, seja num concurso, seja na sua prova durante a graduação, seja numa prova de estágio, é justamente esse tipo de questão que o pessoal gosta de fazer. Por quê? Porque é uma questão técnica. É aquela questão que você fala, professor, mas perderam tempo bateram nesse termo aqui. A questão estava toda certa, só que ao invés de falar abolitio crimes, falaram continuidade normativa típica. Então não estava certa, né? Nós aqui, operadores do direito, somos técnicos e precisamos ter a segurança dos termos técnicos, ok? Então vamos lá. Uma questão de prova também adaptada da FGV. Eu peguei a maior parte da FGV aqui, mas obviamente não são questões copia e cola. Então, se você procurar, você vai ver que eu fiz algumas alterações para a gente abordar só esse assunto. Vamos lá. Vamos aqui com calma. Lei X, que previa o crime de participação em duelo, foi revogada pela Lei Y. João havia sido condenado com trânsito em julgado pela prática do referido crime. Com a edição da Lei Y, o que acontece com a situação de João? De vez em quando dou uma travada porque a luz é muito forte, então eu tenho que ler no tablet. Então vamos lá, vamos visualizar essa cena. A Lei X havia criado como crime a participação em duelo. Ah, professor, que tipo de duelo? Vamos imaginar ali um duelo de Yu-Gi-Oh! Já que é para você lembrar da situação, lembra do Yu-Gi-Oh! Aí. E João havia sido condenado com trânsito julgado pela prática deste duelo. Com a edição da Lei Y, que revogou a Lei X, o que acontece com o João? Então essa é a grande pergunta aqui que a gente tem. Então vamos lá. Letra A. João continuará cumprindo a pena, pois a condenação transitou em julgado. Essa é a questão, a alternativa, aliás, que o aluno fica louco para marcar. Mas vamos ler a letra B. A execução dos efeitos penais da sentença condenatória de João cessarão. Corretíssimo. Vamos continuar? Letra C. A pena de João será reduzida pela metade? Não. Letra D. João terá direito a um novo julgamento? Também não. A letra B é o gabarito, mas já vou te falar uma pegadinha aqui para você ficar esperto também. Geralmente, algumas questões extrapolam e falam o seguinte: a execução dos efeitos penais civis ou administrativos, tem umas que colocam até isso, da sentença condenatória de João cessarão. Então, toma cuidado com esse tipo de questão, porque aqui o artigo é bem claro. São os efeitos penais da sentença condenatória. Se a alternativa falar de efeitos penais e civis ou efeitos penais administrativos, lê com muita calma, tá? Se falar de efeitos penais e civis, já vou te falar que não é a resposta certa. Mas se falar efeitos penais e administrativos, você tem que prestar atenção, porque pode ser uma questão de direito administrativo. Você tem que olhar com calma, se situar para ver do que está falando, tá? Mas, nessa situação aqui, o nosso gabarito é a letra B, mas já te falei onde tem a pegadinha em outras questões. Nossa, professor, mas você fala de direito penal junto com o direito administrativo? A tua prova do OAB não é só de direito penal, por mais que a segunda fase possa ser só direito penal. Então você precisa ter na tua mente muito consciente a questão de, abriu a caixinha de direito penal, tem essa informação. Abriu a caixinha de direito civil, tem essa informação. Abriu a caixinha de direito administrativo, tem essa outra informação. Porque senão você embola tudo e você acaba se confundindo mesmo sabendo a matéria. Certinho? Como é que tá aí, pessoal do grupo? Tudo bem? Tudo certo, professor, tudo certo. Boa. Perguntando aqui, porque às vezes eu falo muito rápido e o pessoal quer interagir, né? Então, vamos lá. Artigo 3º, essa é muito legal. A lei excepcional ou lei temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinarem, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Daqui, nós entramos na ultratividade. Nossa, professor, agora é a hora que eu devo prestar atenção da diferença entre retroatividade e ultratividade. Até voltei aqui para você olhar. É isso mesmo, tá? Então vamos lá. Uma primeira discussão é qual a diferença entre lei excepcional e lei temporária. Isso, pessoal, por mais que seja simples, é importante que você tenha na tua mente. Então vamos lá. Vamos começar pela mais fácil aqui, invertendo a ordem. A lei temporária tem um tempo de validade.
Ah, professor, o que é um tempo de validade? É um prazo bem definido, correto? Então vamos imaginar. Ó, a lei começa agora e termina dia 1º de dezembro. Temos um tempo. Nossa, professor, entendi. Ok. E a lei excepcional? A lei excepcional ela é criada para situações anormais. Então ela vigora enquanto durar a situação. E agora eu vou te falar um exemplo bem maluco para você lembrar. Vamos imaginar que do nada há uma invasão alienígena em Curitiba. Vou falar aqui do meu estado para ninguém falar que estou falando mal do estado alheio. Então, uma invasão alienígena em Curitiba. E aí surge uma lei excepcional, criminalizando alguma situação ali, envolvendo toda essa situação extremamente anormal, tá? Não vou falar uma situação caótica, de enchente, essas coisas, porque vai que acontece, e o pessoal vai falar que eu que joguei energia negativa ali, não é o caso. Por isso que eu estou falando de alienígena, primeiro para você lembrar, porque é um exemplo bem diferente. Na hora que você estiver na prova, você vai lembrar. Aí você me manda mensagem falando que você acertou a questão por causa dessa memória um tanto quanto estranha. Então vamos lá, para você sintetizar. Lei temporária vinculada a um tempo certo. Está aqui o mnemônio. Lei excepcional vinculada a uma situação anormal. Depende de circunstâncias, ok? Nossa, professor, é tão simples, o pessoal cobra isso na prova? Cobra. E às vezes, por ser simples, você acaba confundindo, porque a questão vai lá e cutuca justamente esse ponto. Por isso, nós estamos aqui trabalhando a base, correto? Deixa eu só beber uma água aqui, que a gente já vai falar das características essenciais referentes ao artigo 3º. A primeira característica é a autorrevogabilidade. Então, o artigo 3º que trata tanto da lei, deixa eu voltar aqui, tanto da lei excepcional da lei temporária, ela tem como característica essa questão da autorrevogabilidade, ou seja, a própria lei se revoga, a lei morre sozinha, digamos assim, ao fim do prazo temporário ou da situação excepcional. E a outra característica que é principal é a questão da ultratividade, que é a regra de ouro. Até escrevi aqui, regra de ouro aqui. O que é ultratividade? Vamos imaginar o seguinte, que, mais um exemplo absurdo, tá? Vou falar exemplo absurdo para que você não esqueça. Sempre o absurdo é uma coisa que fica na tua memória. Vamos imaginar que estamos tendo mais uma Copa aqui no Brasil, tá? E por algum motivo, a bola da Copa nova é caríssima, tem um chip, é feita de ouro, diamante, é cravejada, tem alguma coisa diferencial ali. E as pessoas estão roubando muito justamente a bola. Então o pessoal tá roubando o carro que leva a bola, tá entrando no meio do estádio, tava tendo um jogo no estádio, o pessoal invadiu lá só para pegar a bola. Uma situação absurda, né? E aí criam, justamente durante aquele período ali da Copa, uma lei que aumenta a pena justamente de quem invadir o estádio para cometer o crime. Que o pessoal tá roubando a bola ali, né? Então o pessoal tá levando a bola porque tem um chip, tem uma tecnologia, tem um diamante ali na bola, tá? Então, mesmo após cessados os efeitos desta lei, porque acabou a Copa, acabou a lei. Mesmo após isso, a eficácia daquela lei permanece para aquele que cometeu o crime. Ah, professor, agora entendi. Vou repetir, hein? Vamos lá. Então vamos lá. Começou, tá rolando a Copa, tem a lei lá da Copa que proíbe que a pessoa. Proíbe não, né? Obviamente aumenta a pena daquele que cometer um crime dentro do estádio, correto? Aí o pessoal vai lá, comete um crime, rouba a bola, não sei o quê. Mesmo sabendo que a lei acaba assim que a Copa termina, aqueles que praticaram um crime durante a lei da Copa responderão com aquele aumento previsto. Entenderam? Por quê? Porque, salvo este caso do artigo 3º, que tem a questão da lei excepcional e temporária, se fosse numa outra situação, os efeitos cessariam, que é aquilo que a gente viu no artigo 2º. Nossa, professor, agora eu entendi a situação. Vocês entenderam? Este artigo 2º linka com o artigo 3º. É aqui que o quebra-cabeça se completa. Olha que legal. E aí, aqui eu escrevi o porquê, né? Ah, por que que isso acontece? Inclusive, escrevi o porquê certo ali com um chapéuzinho. Para não perder sua eficácia, se não fossem ultrativos, bastaria esperar a lei caducar para não ser punido. Olha, professor, gostei dessa daí, hein? E cai no AB, tá? Tipo de questão, às vezes o pessoal
acha que é tranquilo e tal, mas é justamente o que cai. Vamos lá. Deixa eu encontrar a questão aqui que eu vou ler no meu material, que é melhor, que às vezes eu não enxergo o negócio aqui. Beleza? Vamos lá. A lei número XXX/2020, de caráter temporária, foi editada para viger durante os Jogos Olímpicos, criminalizando condutas específicas. Mévio praticou um dos crimes previstos na lei, essa que eu mencionei, durante a sua vigência. Então, o que acontece após o término? Eu complementei lá. Após o término dos jogos, a lei foi automaticamente revogada. Mévio poderá ser processado e punido pelo crime que cometeu? Essa é a pergunta. Aí, você que está participando aqui do método PMF, está participando aqui da aula, já sabe a resposta, mas vamos ler. Letra A. Não, pois a lei foi revogada e a lei posterior não prevê o crime. Então, o aluno que está desavisado vai marcar essa. Letra B. Sim, pois as leis temporárias são ultrativas. Tá a resposta. Vamos continuar? Letra C. Não, em razão da retroatividade da lei penal mais benéfica. Não. Letra D. Sim, desde que haja uma nova lei prevendo a punição. Gabarito, letra B. B de bola, inclusive falamos de bola aí. Letra B de bola. Vamos lá para o artigo 4º agora, hein? Essa é muito legal. Tem um mnemônico muito bom que uma vez que você conhece ele, você mata todas as questões envolvendo esse artigo e um outro ali na frente. Mas vamos lá. Oi, pode falar? Desculpa interromper, mas eu não sei se o senhor vai falar disso. Só que no caso de uma lei, tipo o artigo 2º aqui, que uma novatio legis in melius, ou uma abolitio criminis, onde a pessoa está presa com a sentência transitária julgado. E aí, no caso de abolitio criminis, acabou aquele crime, não existe mais. Ela vai poder sair. O advogado dela tem que pedir ou isso é algum juiz de ofício? Como que funciona? Olha, por mais estranho que soe até para o aluno, muitas das coisas é necessário que o advogado peça. Eu sei que em algumas situações, não foi esse caso que você mencionou, mas em algumas situações você pode falar, ah, professor, mas eu li aqui que deveria acontecer automaticamente. Mas o nosso poder judiciário, ele é abarrotado de casos. Então, algumas situações simples você precisa ir lá e demonstrar. Então, o advogado dele vai ter que fazer essa situação, vai ter que se manifestar, porque assim, mesmo se fosse o caso de que acontecesse automaticamente, iria acontecer, mas muito tarde, entenderam? Entendi. Um outro exemplo legal que envolve isso do advogado ter que fazer as coisas, que alguns advogados que talvez deixam isso passar, ou talvez nem sabem disso, que acabam errando, é em situação que envolve pagamento. Tanto no direito penal, quando é o caso de reparação e tal, mas no direito civil principalmente, vamos imaginar o seguinte, você fala que o processo vai ser arquivado assim que for feito o pagamento tal. Você precisa ir lá e juntar o comprovante. Ah, mas já pagou aqui, tem um sistema, tá tudo certo. Você precisa ir lá juntar o comprovante. Entendeu? Senão o processo não é arquivado. Caramba. Então, o advogado ele tem que pedir. O advogado ele sempre tem que ficar em cima do, no caso, no Projude, no caso do direito penal no seu, que é o sisteminha deles lá. Então sempre ele tem que ficar em cima pedindo, porque a morosidade é muito grande. Tem muito processo para amigos que são assessores aí em várias criminais. É muito processo, não para de chegar. Então eles ficam decidindo, fazendo as questões ali, mas o tanto que eles decidem é menos do que o tanto que vem. Então vamos supor, hoje chegaram 20 processos, eles decidiram 15. E os outros 5 vão para outro dia e vai acumulando. Complicado. Obrigada. Nada. Vamos lá. Professor, Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então vamos lá, pessoal. Essa situação é a questão do tempo do crime. E o tempo do crime adotado pelo Código Penal é a teoria da atividade. Nossa, professor, o que é a teoria da atividade? Vou até ler o conceito aqui. Teoria da atividade. O crime é considerado praticado no momento da conduta. O que é conduta? Ação. Conduta onde o sujeito pratica algo, e omissão. Os crimes, obviamente, que prevêem a figura da omissão, correto? Então nós podemos até falar uma situação de crime
culposo, onde a pessoa deixou de agir quando ela deveria agir. E não, na ação a gente pode pensar num crime de homicídio doloso, onde a pessoa agiu para que aquilo acontecesse. E aí eu coloquei um exemplo característico aqui. A atira em B, dia 31/12. B morre dia 1/1, ou seja, virou o ano. Crime de homicídio praticado em 31/12. Nossa, professor, mas para que é importante saber quando aconteceu, ou seja, qual é o tempo do crime? Em situações que envolvem a idade do agente. Entenderam? Então vamos supor que a pessoa tinha 17 quando ela foi lá e pá, deu tiro no outro. Ela praticou o crime, o tempo do crime foi no dia 31/12, ou seja, ela tinha 17 anos. Aí vamos supor que ela fazia aniversário justamente no dia 1º de janeiro, que é quando o sujeito morreu aqui no nosso exemplo. Ainda assim, ela irá responder como ela tivesse 17 anos. Ah, professor, o que que muda? O que que muda, aliás? Vai responder à luz do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, professor, faz diferença? Faz muita diferença, acredite ou não. E agora nós vamos ver as teorias rejeitadas para o tempo do crime. Mas prestem atenção que essas teorias são aceitas em outras situações dentro do direito penal. A gente já vai ver uma outra situação que envolve uma dessas teorias aqui, que é a teoria da ubiquidade. Mas vamos aprender elas, depois a gente se lembra. Vamos lá. Teoria do resultado. O crime acontece, para essa teoria, que não é adotada pelo Código Penal, no momento do resultado. Não é essa, até escrevi aqui para você não confundir. Teoria da ubiquidade, que entre parênteses a teoria mista, você também pode encontrar com esse nome. Momento da conduta e do resultado, ou seja, tanto o momento da conduta quanto é e, não é ou, tá? É e do resultado, ok? Não é essa também. Essa teoria aqui é para o artigo 6º, que é o lugar do crime, é o local do crime. E agora, nós temos o melhor mnemônico, pessoal. Lembre-se sempre que essa situação, você pode fazer uma analogia não, mas um link com aquela história do Clube da Luta. Então, quando você vê tempo ou lugar do crime, você pensa no Clube da Luta. Ah, professor, por que você está falando essa loucura aí? Não estou falando loucura, estou falando uma coisa para você se lembrar do mnemônico luta. E agora eu vou te explicar. LU, lugar do crime. Aí você lembra do U de ubiquidade. Ah, professor, o que é isso? A gente já vai ver no artigo 6º, mas é a teoria mista. T, tempo do crime, teoria da atividade. Então, lembre-se sempre desse mnemônico. Ah, não sei que, o lugar do crime. Opa, lugar do crime, ubiquidade. Ah, não sei que, quando aconteceu o crime. Tempo do crime. T, tempo do crime, teoria da atividade. Então, você linka ali. Por isso, luta. Ok? Nossa, professor, isso aí cai na OAB? Cai. E é até engraçado que quando eu olhei as questões, os alunos vão lá, e muitos alunos de carreiras policiais, inclusive, acabam resolvendo essas questões, e eles vão lá e postam, tipo assim, ah, isso aqui é luta. E aí o cara coloca lá, Polícia Militar da Bahia. Ah, não sei o que, Polícia Militar do Paraná, entendeu? Então é muito engraçado que o pessoal gosta desse mnemônico, e eles nem lêem o restante da questão, já fala logo luta, já marca a alternativa e comenta lá embaixo, né? É até engraçado. Ah, professor, que plataforma de questão? Tem várias aí, pessoal. Eu não vou falar aqui porque o pessoal não está me patrocinando, né? Mas tem várias plataformas, todas as plataformas têm lugares ali que o pessoal comenta embaixo. Mas, para você que é premium, nós temos as nossas próprias questões feitas aqui por eu mesmo. Gostou? Vamos seguir. Implicações importantes, eu já falei a questão da imputabilidade, ou seja, o menor de 18 anos. E outra implicação importante é uma exceção, que é a questão do crime permanente. Agora, a dona Nájila, que está aqui entre nós, que o nome dela é Nájila Samira, ela vai visualizar uma situação aqui junto com a gente. Imagina o seguinte, Nájila, que um sujeito que faz aniversário dia 1 de janeiro de 2026 resolve praticar um crime no dia 30 de dezembro. Vou colocar 30 para ficar seguro, por exemplo. Senão o pessoal fala, ah, professor, mas tem 30 ou 31? 31, mas vamos lá. Então ele resolve praticar um crime. Mas qual que é o crime que ele está praticando? Ele está cometendo crime de cárcere privado. Então, ele foi lá, escolheu a vítima dele, colocou a vítima dele em cárcere, e essa vítima ficou do dia 30 de dezembro até o dia 2 de janeiro. Então, passou o ano novo com um cidadão ali, né?
E aí, a grande pergunta é: mas ele vai responder pelo ECA ou ele vai responder pelo Código Penal? Ou seja, ele vai ser imputável, no sentido de imputabilidade ou não. E a resposta é justamente a exceção, que é a súmula 711 do STF. Então, no caso do crime permanente, que é aquele crime que perdura durante o tempo, ou seja, começa ali e perdura durante o tempo, o sujeito, mesmo que iniciado o crime com 17 anos, se o crime terminou quando ele tinha 18, irá responder pelo Código Penal. As questõezinhas da FGV, quando tratam desse assunto, fazem uma história gigantesca só para travar a tua mente. Igual eu faço ali no grupo. De vez em quando eu mando algumas questões do grupo que o pessoal tá aqui, Mas inclusive você que tá pergunta acompanhando pela sem pé live nem tá aí. cabeça. Oi? Pergunta sem pé nem cabeça. Exato. Então é uma pergunta que conta um monte de história, que fala disso, que é um texto gigantesco. Só para te cansar. E aí você tá naquele cansaço, não percebe que foi uma situação de crime permanente e erra. Mas agora que você tá com o PMF, você acerta. Vamos lá. Questão. Deixa eu achar aqui. É curioso, pessoal. É muita luz e eu uso óculos ainda, o negócio reflete aqui, eu quase fico cego aqui. Aí eu preciso ler aqui embaixo, porque senão eu não consigo ler com calma. Vamos lá. João, com 17 anos e 11 meses, desfere um golpe de faca em Pedro. Coloquei a minha pessoa aqui para não falar que eu não gosto de alguém, porque deve ter muita gente com vários nomes aqui no grupo, né? Com a intenção de matar. Pedro é socorrido, mas vem a falecer um mês depois, quando João já havia completado 18 anos. Considerando a teoria adotada pelo Código Penal para o tempo do crime. Opa, lembrou tempo do crime, já lembrou do Clube da Luta. João responderá por. Vamos lá. Letra A. Homicídio sujeito às normas do Código Penal. Letra B. Ato infracional análogo ao homicídio sujeito às normas do ECA. Letra C. Lesão corporal seguida de morte sujeita às normas do Código Penal. Letra D. Ato infracional análogo à lesão corporal seguida de morte sujeito às normas do ECA. Letra B. De bola de novo, hein? Compreendido, pessoal? Professor, Certo. professor, Vamos lá. Pode falar. posso dar um exemplo interessante que meu professor de penal deu sobre a teoria da atividade? Claro. Um prazer contribuir. Manda aí. Ah, tudo bem. Aí ele falou sobre um namorado que engravidou a namorada e não queria ter esse bebê com ela. E daí ele bateu nela com o objetivo de fazer ela perder esse bebê. Só que o bebê nasceu prematuro e ele viveu por quase um ano. E depois ele morreu. Por conta da teoria da atividade, ele respondeu pelo assassinato de um feto, não pelo assassinato de uma criança. Porque a Perfeito. morte foi decorrente da agressão de quando era um feto. Perfeito. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. É justamente esse tipo de exemplo bem elaborado que a FGV acaba cobrando. Porque daí ela começa a contar um monte de história, falam coisas a mais e aí você fica um pouco inseguro. Ótima contribuição, hein? Obrigado. Vamos lá para o nosso querido artigo 5º do Código Penal. Esse é legal também. Professor, Oi, pode falar? qual que foi a súmula mesmo que o senhor passou? Porque eu tô olhando aqui pelo material, acho que eu não encontrei ela. Súmula 711 do 11. STF. Beleza, obrigada. Nada. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados de regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. E aí, eu não coloquei o parágrafo primeiro aqui, porque ele é gigantesco, mas depois, no final, aqui vai ter uma planilhinha aqui para vocês analisarem junto comigo. O parágrafo primeiro define o que é extensão do território nacional, certas embarcações, aeronaves brasileiras e tal. O parágrafo segundo aplica a questão da lei brasileira, crimes em certas embarcações, aeronaves estrangeiras em locais específicos do Brasil. Pessoal, esse artigo 5º em si, ele é compreendido completamente por meio de uma tabelinha que eu vou colocar aqui daqui a pouco para vocês analisarem, tá? Inclusive, vou olhar com calma para ver se não está cortando na hora que eu mostrar a tabela. Eu já vou ver aqui. Mas antes, nós precisamos conhecer uma situação aqui doutrinária, que é o princípio da territorialidade temperada ou mitigada. Então, vamos lá. Qual que é a regra? A lei penal brasileira aplica-se a crimes no território nacional, obviamente. Então, a pessoa praticou um crime no Rio Grande do Sul. Ok, está dentro do Brasil. Praticou um crime no Acre. Ok, está dentro do Brasil. Os erros extremos, tá, pessoal? Não estou falando de estado de ninguém, não, hein? E por que ela se chama temperada? Porque
existe ali uma pequena situaçãozinha que é a questão do sem prejuízo de convenções, tratados, que são a questão, que é a questão aliás, das imunidades diplomáticas. Então, as imunidades diplomáticas oriundas de tratados. O pessoal que segue carreira de diplomacia, com toda certeza, esse tipo de questão cai, tá? Mas agora, para quem segue carreira jurídica, enfim, às vezes até militar, eu nunca vi uma questão que perguntasse exatamente sobre esse fato. É claro, nunca diga nunca, mas a questão tem que estar dentro do edital, né? Então nós temos aqui a questão do território nacional. O que é o território nacional? É importante você lembrar que há o mar territorial, e o conceito de mar territorial é 12 milhas marítimas da costa, ok? De vez em quando o pessoal troca esse 12 por outro número, ou coloca alguma coisa assim, 12 milhas marítimas da praia mais próxima. Enfim, eles fazem umas trocas meio bobas ali, mas você já está esperto. E também a questão do espaço aéreo correspondente. Essa hora que o pessoal da Terra plana fica bravo aí, pessoal. Se você é meu aluno e acredita em Terra plana, não acredite em Terra plana e continue sendo meu aluno aí. Então vamos ver essa questão aqui do parágrafo 1º com calma aqui também. Então, o parágrafo 1º, ele fala do território por equiparação. Daqui a pouco, quando eu mostrar a planilha, a tabelinha ali, vai ficar muito mais claro para vocês. Mas é importante falar dessa parte teórica um pouquinho antes da gente chegar ali. Então, vamos lá. São embarcações / aeronaves brasileiras, públicas ou a serviço do governo. Então, o conceito é bem claro, eles vão dar exemplos ali que o navio ou a aeronave está a serviço do governo, ou a aeronave é pública, é da FAB, enfim, é da Marinha Brasileira, enfim. E aí também nós temos a questão das aeronaves brasileiras mercantes ou privadas, então você já vai entender isso também, isso aqui o conceito é fácil de compreender. E agora nós temos o parágrafo 2º também, que vai tratar dos crimes propriamente ditos das aeronaves que estão em pouso no Brasil, ou seja, estão ali no aeroporto brasileiro, ou sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, e as embarcações em porto ou mar territorial brasileiro. Então, observe essa questão se a aeronave é estrangeira, se a aeronave é nacional, se ela está a serviço ou se ela é do Brasil, né? E agora, pessoal, deixa eu até ver se não está cortando aqui no YouTube, que essa planilha aqui é importantíssima. E não está cortando, não. Ainda bem. Que eu fiquei preocupado. Então vamos lá, pessoal. Essa planilha aqui, para você que está estudando esse assunto, você precisa decorar. E aí o método eu já falei para Samira aqui. Quando você tem uma situação muito difícil, você precisa treinar ela várias vezes. Então o que eu falo para você fazer para você decorar isso daqui? Pega essa planilha e tenta fazer ela sem olhar. Você olha aqui, lê uma, lê duas, lê três. Aí depois você deixa essa primeira coluna aqui feita e você começa a complementar as demais colunas. Então, a coluna de localização e da lei aplicável. E toda vez você vai se lembrando, porque daí você acaba decorando. Porque quando cai a situação, você vai visualizar ela bem. Então, vamos lá entender ela com calma? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei tipo de nave, porque tanto faz se é aeronave ou se é uma embarcação, ok? Então, as duas situações dão na mesma aqui, ok? Então, vamos lá. Então, vamos imaginar uma embarcação ou uma aeronave brasileira, pública, a serviço do governo. Onde quer que ela se encontre, a lei aplicável é a lei brasileira. Nossa, professor, onde quer que ela se encontre? Se ela for pública ou a serviço do governo, então vai ser aplicada a lei brasileira. Que loucura! Então, se tiver, uma aeronave em cima dos Estados Unidos, a serviço do governo brasileiro, e acontecer um crime ali dentro da aeronave, vai ser a lei brasileira aplicada? Sim. Entenderam? E a FGV conta toda essa história bonita aí para vocês se confundirem. Agora vamos ver a outra situação. Vamos pensar agora um barco agora. Um barco mercante privado que está ali em alto mar. Não tem como o barco estar em espaço aéreo, tá? Então está ali em alto mar. Qual é a lei aplicável no caso do barco ali mercante que está em alto mar? A lei brasileira. Ah, professor, entendi. Ele está em alto mar. Alto mar não está em país nenhum, hein? Alto mar. Não é, ele está no mar da Bélgica. Tá? Ele está ali no mar, passando próximo ali se não me engano, a Suécia, que tem um espacinho ali que o pessoal faz as navegações. Não é esse caso. Tá? Vamos lá. Brasileiro, vamos imaginar aqui a situação privada, em território estrangeiro. Então, vamos imaginar o seguinte,
o nosso querido Gustavo Lima, um abraço para ele se estiver vendo a live. Ele está em território estrangeiro com um jato dele. E dentro do jato dele, que não está a serviço do governo, um jato privado, né? Acontece um crime. Então, vamos imaginar que aconteceu ali nos Estados Unidos. Então, qual vai ser a lei aplicável? A lei estrangeira. Tudo bem? A gente pode pensar no Cruzeiro do Neymar. Isso mesmo. Inclusive, já já a gente vai falar de Cruzeiro, que agora que você falou de Cruzeiro, eu lembrei de uma questão da FGV. Você me desbloqueou a memória. Obrigado. Agora que ela falou de Cruzeiro, deixa eu falar dessa situação antes da gente terminar. Deixa eu terminar a planilha, porque senão o pessoal que está acompanhando a live aqui pode confundir. Então vamos continuar aqui, depois eu trago outra situação para a memória não mudar aqui. Vamos lá. Estrangeira privada, que está em voo, em pouso, no espaço aéreo brasileiro. Então vamos imaginar o seguinte, que o senhor Zuckerberg, que tem uma aeronave privada, está no espaço aéreo brasileiro. Qual vai ser a lei aplicada? Lei aplicável, aliás. A lei brasileira. Então, nosso querido Mark Zuckerberg, talvez está acompanhando a live aqui também, está ali na aeronave dele, em cima do espaço aéreo brasileiro, e acontece um crime. Ah, mas ele é cidadão americano. Ok, mas a lei aplicável ao caso é a lei brasileira. E a mesma situação acontece com a embarcação privada, então tá ali, estrangeira privada no mar territorial do Brasil, ou no porto brasileiro, Porto Paranaguá, o pessoal lá de Santos também, brasileira. Mas agora nós temos uma pequena pegadinha que às vezes o pessoal erra por não ler a questão com calma. A mesma coisa que acontece com a nossa aeronave pública nos Estados Unidos acontece com uma aeronave de outra nação, seja Estados Unidos, Rússia, no Brasil. Ah, professor, não entendi. Vamos lá. Uma aeronave dos Estados Unidos está em território brasileiro, está sobrevoando território brasileiro, e acontece um crime dentro dessa aeronave que está a serviço dos Estados Unidos. Quem vai julgar? Qual que é a lei aplicável? A lei estrangeira, por conta desse princípio que eu falei para vocês, a questão da bandeira. Então lembre-se disso daí também. Então muitas vezes o aluno erra essa questão por estar lendo muito rápido. E agora a questão que eu tinha falado para vocês que eu me lembrei era uma questão que falava de cruzeiro e falava o seguinte. Agora eu não vou lembrar de qual prova se era. Eu desconfio que era do Ministério Público, hein? Se alguém se deparar com essa questão e tiver visto essa aula, me manda mensagem também. Que falava mais ou menos o seguinte, que tinha uma embarcação, um cruzeiro, que estava anunciando que estaria vindo para o Brasil e tal, e que a grande parada da embarcação é que lá aconteceria cassino, tá? Então, embora nós temos essa questão de bets e tal, o cassino em si, você ter um cassinão no Brasil não é permitido, tá? Então, você não vai encontrar um lugar lá com a roleta girando e tal, embora alguns estados queiram legalizar isso e tal, mas no momento desse vídeo aqui, 2025, não estão tendo cassino, você não vai no shopping, tem um cassino, mas embora eu acredito que no futuro tenha cassino no shopping, ó, previsão, hein? Mas voltando, naquele momento era proibido, correto? Era crime, na verdade contravenção. E a questão falava assim, tá, mas o navio tá vindo e tal, e tá anunciando que vai levar a galera para alto mar para eles jogarem e tal, tal, tal. Você, como, enfim, autoridade, o que faria nesse caso? E aí tinha um monte de opção lá que te dava vontade de marcar, sabe? Você fala assim, por ser uma questão que é contravenção, saúde pública, não sei o que, você veda isso. E tinha uma alternativa que falava assim, você não faz nada porque a situação acontece em alto mar onde não se aplica a lei brasileira. E era essa a resposta. Vocês viram? Então, nave estrangeira privada em alto mar não se aplica. Aliás, o que se aplica? Nave estrangeira. Vamos supor, nave estrangeira dos Estados Unidos, em alto mar. Aplica-se a lei dos Estados Unidos. Então você vai ver de onde é a nave. Privada. Isso. Nave estrangeira da Rússia, privada. Em alto mar, no caso. Aplica-se a lei da Rússia. Entendi. Nave privada da Rússia em cima dos Estados Unidos. Aplica-se a lei dos Estados Unidos. Tá, eu vou ter que dar uma olhada nisso aqui depois, que é bem confuso. Treinem essa tabelinha, pessoal. Ela tem uma certa lógica, mas depois que você pega, você não erra mais. Tá?
tá? Então veja com calma isso, dê uma lida ali nos artigos, porque as questões gostam de pegar você na leitura. Então, primeira coisa, se você se deparou com uma questão dessa, pega a sua caneta. Eita, acho que não tem uma. Ah, tem uma caneta aqui. Pega a sua caneta e faz círculos justamente nos termos. Então, como a Nájila falou aqui agora, foi a Nájila, né? Sim. Ah, perdão, é que eu tô com fone aqui, eu deixei ele baixo porque eu escuto minha própria voz. Vamos lá. A Nájila vai lá e vê essa questão. Então, a primeira coisa que você tem que ver. Ah, é um navio? Ok. Aí você marca o navio. Ah, é um navio estrangeiro. Marca o estrangeiro. Ah, é um navio estrangeiro a serviço do... Opa! Aí você já tem a resposta. Então, marca com atenção, porque esse tipo de questão você erra pela falta de atenção e não necessariamente pelo conhecimento. Beleza? Sim. Vamos ver a questão agora? Bora. Opa, deixa eu abrir ela aqui também. Eu fiquei olhando pra luz ali, fazendo negócio com a caneta, já me travou tudo o olho aqui. Calma aí. Já chegaremos na nossa pausa. No artigo 6º a gente pausa um pouquinho, para vocês respirarem um pouquinho, que eu sei que o negócio é intenso. Vamos lá. Um crime de lesão corporal foi praticado dentro de uma aeronave comercial brasileira de propriedade privada, quando esta sobrevoava o Oceano Atlântico, alto mar. A lei penal aplicável será... Opa! Aí o que você vai fazer? Você vai circular as situações aqui. Então, vamos lá. Aeronave comercial brasileira, propriedade privada. E Oceano Atlântico, entre parênteses, alto mar. Com esses três, digamos assim, três referenciais, você já tem a resposta. Então, vamos lá. Letra A. A do país de destino da aeronave? Não. Letra B. A do país de origem da aeronave? Não. Letra C. A lei brasileira. Ah, professor, mas por que a lei brasileira? Porque é uma aeronave comercial brasileira em alto mar. Ah, professor, se fosse uma aeronave comercial brasileira em cima do Canadá. Aí seria Aí o seria a Canadá. lei do Canadá. Exato. E assim, eu que não posso ficar falando isso, senão o Thiago vai ficar bravo comigo. Mas para um futuro projeto aí que vai acontecer, eu resolvi várias questões de determinada prova e eu reparei que eles gostam de cobrar assuntos assim basilares. Então eu lembro de ter visto uma repetição bem grande de questões desse jeito. Senão o Thiago ficar bravo comigo. O Thiago é meu produtor, hein? Senão ele fica chateado comigo aqui. Então vamos lá, Não artigo... pode deixar triste. Ela conhece o Thiago. Vamos lá. Artigo 6º. O último aqui antes da gente fazer uma pequena pausa. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nossa, professor, eu acho que eu já vi uma situação dessa, hein? Aqui a gente vai fechar o quebra-cabeça. Então vamos lá. Qual o lugar do crime? O Código Penal adota a teoria da ubiquidade, também conhecido como teoria mista. Lembre-se dessa palavra mista, porque eventualmente tem questão que só coloca como teoria mista. Aí o aluno fica maluco, ele lembra da casquinha do McDonald's mista, mas não lembra da teoria da ubiquidade. Então, lembre-se dessa situação aí. Então vamos lá. Conceito: crime praticado tanto no local da conduta, o que é conduta? Ação ou omissão, total ou parcial, quanto no local do resultado, que é resultado, onde ocorreu ou deveria ocorrer o crime. E aí tem aquele exemplo. Nossa, eu lembro de uma questão também da FGV sobre essa. Ah, envia carta-bomba do país X para B no país Y. Explode em Y, mata B. Crime praticado em X, conduta, e em Y, resultado. Tinha uma questão da FGV que era bem confusa. Eu lembro que o pessoal ficou meio chateado nos comentários também, que falava exatamente essa situação. Então vamos lá. Qual que é a finalidade deste artigo? Definir a lei penal aplicável, especialmente em crimes que acontecem à distância, como o exemplo da carta-bomba. Aí, mais pra frente, tem umas discussões de crimes digitais, tem umas súmulas aí, mas quando a gente chegar lá, a gente fala disso aí para não travar a mente de ninguém. Então, novamente, eu bati aqui na minha câmera. Tá normal. Então, novamente, aqui nós temos as teorias rejeitadas. Então, a teoria da atividade, que a gente já viu, e a teoria do resultado, que a gente também já viu. E aí, para que você lembre,
Viu uma questão que fala de tempo ou local do crime? Você já lembra do Clube da Luta. Aí você escreve na tua folha lá, luta. Aí quando você escrever luta, você vai lembrar. L-U, Lu, ubiquidade, T-A, atividade. Luta. Lembre-se disso daqui. Lu, lugar, teoria da ubiquidade. T, tempo do crime, teoria da atividade. E ubiquidade e mista são sinônimos. Então, lembra ali de uma casquinha mista ubíqua. Olha lá. Ai, professor, que loucura esse tipo de associação. Técnica de memorização, meu cara. Tem gente aí pagando 200, 300 reais para fazer curso de memorização e eu tô te entregando o segredo aqui de graça. Também tem umas técnicas ali de Palácio da Memória e tal, mas eu tô te falando uma técnica de associação mental, de visualização, que são esses cursos que não param de aparecer no meu Instagram, inclusive. Se você tem curso, está mandando meu Instagram, que é o meu perfil ali, professor de direito, isso aqui, não mande mais, pelo amor de Deus, eu não aguento ver mais esse tipo de publicidade. O algoritmo tá puxando você por algum motivo. Né? Acho que é isso, professor, porque ele é muita coisa, quer lembrar de muita coisa, né? Então vamos lá. Atenção máxima para que você se lembre e também lembre-se da questão do artigo 70 do Código de Processo Penal. Aqui eu antecipei um tema que a gente vai estudar, mas para que você lembre do artigo 70, caso você já conheça esse assunto. Então, a regra é a teoria do resultado, local da consumação, e define a competência interna, ou seja, qual juiz brasileiro vai julgar. Então, você tem que entender que uma coisa é uma coisa e que a competência interna é outra coisa que a gente vai estudar em outro momento oportuno. Por que eu coloquei justamente essa exceção aqui, essa observação aqui? Porque as questões gostam de misturar essas duas situações, tá? Então, para você que já conhece essa matéria, saiba, para você que ainda não conhece, quando a gente chegar lá, eu vou fechar o quebra-cabeça. Por isso é importante você ter essa continuidade aqui junto com a gente, tá? Agora vamos lá. Exceções à teoria da ubiquidade para fins de competência interna do Código de Processo Penal e leis especiais. Nós temos a questão dos crimes plurilocais, então, ou seja, crimes que acontecem em vários locais, por isso plurilocais, que a regra é o artigo 70 do Código de Processo Penal, lugar da consumação, na tentativa, último ato de execução. Tem umas questões para promotor, para Ministério Público, tanto analista, técnico, que envolvem crimes plurilocais que são de derrubar, hein? Vou ser sincero para vocês. Que daí ela conta um monte de história, fala que o sujeito tentou fazer o crime ali e tal, que o último ato foi em tal. São pesadas, tá? Outra exceção é a questão de infrações de menor potencial ofensivo, lá do GCRIM. Então, o local da prática da infração é aquele responsável. Então, é uma das exceções à regra que a gente mencionou aqui. E outra é a questão dos atos infracionais, que está ali no ECA, que é o local da ação/omissão. Artigo 147, parágrafo 1º do ECA. Teoria da atividade para competência. Então, lembre-se desses detalhes aqui que eu falei para você, porque, eventualmente, você pode se deparar com questões que são basilares, que envolvem o artigo 6º, mas que gostam de complicar um pouquinho a tua mente. E se você tiver muito claro o conceito do artigo 6º, você não vai errar, mas é preciso que você entenda quando eles trazem alguma confusão aqui, tá? Então vamos lá. Essa é fácil. Vou até deixar vocês responderem aí, hein? No que se refere ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria lugar. Qual que é? Lugar. Ubiquidade ou mista. Isso aí. Ubiquidade ou mista. Pronto, você nem lê. É aquilo que eu te falei, o pessoal lá que estuda para as polícias aí, vê essa questão, já escreve lá no chat não, no negocinho de comentários, luta, um abraço, Polícia Militar da Bahia, PM Para Vara. não zorar. Beleza agora, pessoal? Um momentinho aqui de pausa, para você que está aí acompanhando a gente na live, para você que está no grupo, pega uma garrafinha de água, pega o seu cafezinho aí, tá um frio aqui na nossa região sul aqui do país, então pega uma coberta também, que é o momento onde eu dou uma pausinha rápida e faço um comercial, né? Que é uma coisa tão boa quanto um comercial e uma pausa aqui para você voltar aqui para a sintonia. Inclusive, pessoal, até a pausa é uma questão estratégica, que a nossa mente não consegue se manter em foco por muito tempo. Então, sempre é importante fazer algumas pausas, e por isso que o modelo educacional prevê ali um intervalo, né? O pessoal chama até de recreio brincando. Fala, professor, que hora que eu recreio? Eu falo, meu Deus do céu, vocês estão sacaneando o professor aqui, hein? Então, vamos conversar aqui rapidamente. Para quem já conhece, já está aqui, o pessoal já faz parte aqui do grupo Premium, mas deixa eu explicar para vocês. Nós temos um grupo geral,
onde você que está acompanhando aqui a gente pela live, em alta qualidade, com uma câmera de alta definição, os slides bem bacana, com toda a qualidade. Até recomendo para você colocar no seu notebook ou na tua TV também, para você acompanhar tudo bem grande aqui para você ir anotando. Você está num grupo geral. No grupo geral, você tem acesso gratuito a todas as aulas semanais ao vivo via live. Tá? Então você não paga nada para estar participando, para estar aqui assistindo a live com alta qualidade, som, imagem, tudo que é bom aqui para você. E além disso, você tem direito de voto para escolher a disciplina da semana. Lembrando que nós começamos no zero e vamos avançando. Ou seja, tivemos a primeira aula ali de processo civil. Quando nós formos ter a segunda aula de processo civil, nós iremos dar continuidade de onde nós paramos, correto? E a mesma coisa em direito penal, direito tributário, enfim, todas as matérias ali, base do direito. Todas as matérias são votadas semanalmente na segunda-feira. Então, se você, por um acaso, está assistindo aqui e não faz parte do grupo, procura meu perfil aí no Instagram, em tudo quanto é lugar, @pedro.maciel.filho. No Instagram tá mais fácil, porque tem um link na bio. Você clica lá, entra no grupo e acompanha e faz a votação. E nós também temos o nosso grupo Premium, que é o grupo aqui que as vozes aqui que estão interagindo com a gente, não como é que chama aquele negócio que o pessoal escuta a voz e tal? Esquizofrenia, tá? E não é uma piada capacitista, isso é apenas um quebra-gelo aqui com vocês, tá? Ele levou Então, um processo daqui é? depois da aula. Ele levou um processo depois da aula. Não é nesse sentido, pessoal. Então, as vozes aqui são vozes de pessoas aqui que justamente estão no grupo Premium. No grupo Premium funciona o seguinte: você paga um valor ali de R$ 37,77, tá? Preço de um combo do McDonald's mensal para que você tenha acesso a todos os benefícios. Ah, professor, quais são os benefícios? Acesso ao Google Meet para interação em tempo real, como eles estão fazendo aqui, abrindo a câmera, tirando dúvidas. Acesso a uma plataforma exclusiva com materiais extras, então aulas gravadas, slides, resumos, questões autorais. É uma plataforma real, tá, pessoal? Não é um grupo no WhatsApp, no Telegram, é um negócio bem feito, onde você tem acesso a tudo organizadinho, aula gravada, slide, resumo, questões autorais. São 20 questões, 10 questões do Q1, 10 questões do Q2. Para você que não sabe a dinâmica do Q1 e do Q2, o Q1 é com consulta, o Q2 é sem consulta, para que você salve essas informações aí no seu HD, tá? Na tua mente. E você também tem o direito de voto para escolher o horário das aulas ao vivo. Então, professor, eu queria tanto que fosse tal hora. Aí você vai lá, eu coloco as opções de hora e você, que está aqui no grupo Premium, vota para os melhores horários, tá? E você também tem uma oportunidade que é maravilhosa de comprar aulas personalizadas. Ah, professor, como assim? Vamos supor que você vai ter justamente semana que vem uma prova de direito tributário. Você tem a oportunidade de comprar essa aula de direito tributário, tá? Que no momento está custando R$ 47,77, mas pode ser que você, no momento que está vendo esse vídeo, se depare com um valor mais alto, porque o valor é dinâmico. Quanto mais as pessoas compram, mais ele fica mais caro. Ah, professor, por quê? Porque senão a aula perde a serventia. Então imagina o seguinte, que você precisa dessa aula um quanto antes, mas uma pessoa comprou antes de você. Você vai ter que aguardar a pessoa que comprou primeiro, né? Pela ordem da compra. Então, se eu deixo um valor muito barato, muita gente vai comprar e muita gente comprando a aula se torna inútil. E aí ninguém compra. Porque daí a pessoa vai olhar assim e vai falar: nossa, professor, a fila está em 6 aulas. Aí eu vou ter aula daqui 6 semanas. 6 semanas já acabou meu bimestre e o que eu precisava já não vai precisar mais. Entendeu? Então, nesse momento que você está vendo a aula, custa R$ 47,77. Lembrando que a aula tem a duração de 1 hora. Então, às vezes o aluno pode chegar e falar: professor do céu, eu preciso revisar 3 anos de direito nessa aula. Não dá. Mas, professor, eu preciso bater nesse assunto, a gente vai lá, conversa, eu proponho uma ementa, a gente escolhe aquilo que mais cai, aquilo que a gente consegue tratar com qualidade, porque, na minha opinião, a melhor forma de estudar é estudar com qualidade. Não adianta você tentar abordar tudo, não sei o que no final você não entende nada. Então, entenda o core, a questão central, com qualidade, para que você desenvolva o resto. Por isso que a gente preza sempre aqui por qualidade, para que você tenha acesso a essa informação, tá? E aí a aula é comprada, todo mundo, inclusive você que está aí no grupo geral, tem acesso a essa aula, você pode ver totalmente gratuito também. E somente os alunos do Premium, né, incluindo a pessoa que comprou a aula, tem acesso aos materiais extras dessa aula na plataforma, correto? Então, quando o pessoal faz esse tipo de compra, tem lá uma aba, aulas extras, e aí eu coloco o tema da aula extra e aí tem todas as questões ali. E aí tem as outras abas das outras disciplinas, que são as continuidades, tá? Para que não quebre. Porque a aula extra geralmente vai pular para um tema que a gente talvez ainda não chegou, ou que a gente já chegou e vai repetir. Então tem toda essa questão aqui, tá?
Então essa é a nossa dinâmica, e o que eu sempre falo é o seguinte: professor, não tenho dinheiro no momento, o que eu faço? Participe da aula aqui geral no YouTube, interaja com a gente, compartilhe o link da aula para que mais pessoas façam parte. Então, se você não tem dinheiro ou se você não quer comprar no momento, tudo bem, participa aqui, interage junto com a gente, recomende para mais pessoas, que eu vou ficar extremamente honrado da sua participação, como eu sempre fico. Na última live aqui, tiveram acho que quase 100 pessoas simultaneamente. Então, agradeço a todo mundo que estava por aí, tá? E caso você goste dessa iniciativa e queira contribuir, você receberá esses benefícios. Você vai receber mais material para que você estude, você vai receber a oportunidade de ver a aula em outros momentos. E tudo isso, pessoal, não é, professor, você está fazendo isso aí que você vai ficar rico fazendo isso aí. Não é, pessoal. Eu não vou falar de faturamento e tal, mas nesse momento nós estamos ali, acho que 10, 12 membros, eu não lembro o número exato agora. Não é um valor assim que você olha e fala, nossa senhora, tal. Então a questão mesmo é para contribuir com toda a rede de estudantes, porque o intuito aqui, que está inclusive a primeira fase do grupo, é criar a maior comunidade jurídica de todas, para que a gente tenha essa troca entre vocês, então os alunos conhecem, trocam ideia e tal, e que para que a gente tenha essa troca aqui de conhecimento jurídico da forma que está acontecendo aqui. Então esse é o intuito, não é para ninguém ficar milionário, não vai aparecer o professor aqui com Porsche, com isso. Claro, um dia eu vou aparecer com Porsche, mas não é por causa do curso aqui, é por conta de outras situações, de outras questões da vida. Né? Aí o pessoal comenta assim, recebo, professor, quero um Porsche também. Terá também, meu cara. É isso. Terminamos aqui a Professor, nossa pauta. Oi, pode falar? aí onde o senhor mora, 37,66 dá pra comprar um combo do McDonald's? Olha, aquele mais tranquilinho, dá? Então eu vou pra aí, porque aqui não dá não. Sério? Não dá não, pode subir o preço do curso. Pode subir. Não, acho que aquele com McChicken e tal chega nesse valor tranquilo. Ou aquele com um sanduíche mais normalzinho dá. Mas aqueles mais incorporadões assim realmente não dá, não. Eu lembro que tinha um combo que custava 70, 80 reais. Mas é aquilo, a ideia é contribuir. O valor que vocês estão destinando aqui, a gente já está pagando inclusive o editor. Os vídeos já estão acontecendo, depois a gente vai ter mais alguns outros projetos, então está contribuindo com a própria iniciativa. Então vamos lá? Vamos lá. Eu entrei aqui no iFood pra conferir. Ela entrou até no iFood para ver o valor aqui. Agora, pessoal, nós vamos Professor, ver um artigo que é um tanto quanto complexo, tá? Esse a Eu gente vai acho ter que que o ver. Gustavo Oi? chamou aqui. Quem te professor, chamou? Pode falar. você chegou a publicar algum Reels da aula passada no Instagram? Publiquei. O Instagram não chegou a me entregar, por isso a dúvida. Nossa. Eu fiz Eles alguns não estão cortes, acho que eu entregando, não fiz. Eu já chegou para postei mim. 2 cortes, mas às vezes o Instagram ele é assim, porque quando ele percebe que você está fazendo uma atividade de forma profissional, ele dá uma segurada. E aí vocês falam, por que ele faz isso? Porque ele quer que você pague. Então ele adora que você coloque teu dinheiro ali para que ele mostre para as outras pessoas, porque ele entende que você não está sendo, digamos assim, um influenciador, que você está fazendo algo assim programado, né? Sim. Curioso. Eu vou entrar no perfil então para dar uma interagida, porque não chegou na minha timeline. Boa. Obrigado, pessoal. Essa é uma forma de ajudar também. Se você está vendo, você quer contribuir com a iniciativa, curte ali, faz um comentário, compartilha para o amigo, que tem bastante coisa interessante também. Então vamos lá, pessoal, para um artigo que eu considero talvez o mais difícil dessa aula. Tá? É difícil porque ele tem muito detalhe. Então a gente vai ter que entender bem 3 situações, que é a questão da extraterritorialidade. Nós temos a questão da extraterritorialidade incondicionada, condicionada e a hipercondicionada, tá? Então vamos ver aqui com calma. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Inciso 2. Extraterritorialidade condicionada. E os parágrafos detalham algumas situações ali dentro. Nós temos a questão da hipercondicionada, tá? Que a gente vai abordar também, que eu escrevi ali. Vamos Professor, pode ir começar. mais Oi? devagar, por favor. Opa, deixa eu ir mais devagar, que esse assunto aqui é importante. Então vamos ali começar pela base, tá? Extraterritorialidade é quando há a aplicação da lei territorial
mesmo fora do território brasileiro. Professor, fala português. Vamos lá. A aplicação da lei brasileira, mesmo fora do território brasileiro. Por isso, extraterritorialidade. Beleza? E nós temos 3 hipóteses. Vamos começar aqui pela primeira, que está ali no inciso primeiro. Inciso 1, inciso primeiro, enfim. Extraterritorialidade incondicionada. Então, nessa situação, nós temos ali como os princípios protetores, aqui eu estou falando da parte teórica, depois a gente vai falar da prática, a questão da defesa ou real. Então, é a questão da proteção de bens jurídicos essenciais. Então, quais seriam os bens jurídicos brasileiros essenciais? A vida do presidente, patrimônio público, administração pública, que são as alíneas ali A, B, C. Ah, professor, eu quero ver essa linha aí. Vamos ver. E qual que é a questão da característica principal? Que o agente é punido pela lei brasileira, mesmo que absolvido ou condenado no exterior. Então, nesta hipótese de extraterritorialidade incondicionada, preste atenção que essa questão ela trava a cabeça do sujeito. Vamos lá. Na hipótese de extraterritorialidade incondicionada, o agente é punido pela lei brasileira, mesmo que absolvido ou condenado no exterior. Entendeu? Ah, Entendi. professor, o agente foi absolvido nos Lá em Estados Portugal. Unidos e mesmo assim ele vai ser punido no Brasil? Na hipótese de extraterritorialidade incondicionada, sim. Você já vai ver o porquê que eu tô falando essa exceção. Mas tem isso em mente. Eu sei que é estranho, é justamente essa estranheza que faz você errar a questão, mas agora você não vai errar porque você aprendeu. Então vamos lá. É muito importante que você se lembre as hipóteses da extraterritorialidade incondicionada. E primeiro eu vou explicar por que chama incondicionada, né? Eu lembro que eu dei essa disciplina pro pessoal aqui da região de Londrina, o pessoal lá da FACAR, e aí o pessoal falava assim, professor, é difícil de entender e tal. E aí eu expliquei esse ponto do incondicionado. Incondicionada é porque não precisa de nenhuma condição para que ela aconteça. Então, quando você vê a condicionada, você vai ver que precisa de uma determinada condição ali. Já incondicionada não precisa de nenhuma condição. Ou seja, se acontecer um crime contra a vida ou liberdade do presidente, patrimônio, fé pública da União, Distrito Federal, Estados, municípios, empresa pública, sociedade de economia mista, que é o 100 ali que eu escrevi, autarquias, fundações públicas, administração, enfim, tudo isso aqui a gente já vai abordar com calma aqui, será ali julgado pelo Brasil. Entenderam? Agora vamos ler com calma as hipóteses para que você lembre, tá? Que essa é um pouquinho chatinho. Escrevi ali, vida ou liberdade do presidente, e aí é um acrônimo ali marcando as letrinhas. PAFEPUB, então patrimônio ou fé pública da União, Distrito Federal, Estados, municípios, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias, fundações públicas. ADM serve contra a administração pública por quem está a seu serviço, isso é muito importante. Às vezes conta uma situação ali. Tal sujeito, funcionário da Petrobras que está a serviço, tal. Quando a pessoa está a serviço da administração pública, acontece isso. Mas algumas questões contam ali. Tal pessoa, não sei quem, no momento de folga, fora do serviço. Entendeu? Mas a questão ela deixa claro. Não é uma questão que você tem que adivinhar e tal. Ela deixa claro mesmo que numa palavrinha ali, tá? Geno-BR-DOM, então genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. E também eu coloquei um exemplo aqui para você lembrar de forma geral. PEG, então, presidente, administração pública e genocídio. Por brasileiro, /domiciliado. Então, brasileiro ou domiciliado no Brasil. É ou, tá? Não é e. Às vezes você vê lá, brasileiro e domiciliado no Brasil. Não, brasileiro ou domiciliado no Brasil, tá? São detalhes que o pessoal gosta de sacanear. Então, essa é a incondicionada. Então, aconteceu alguma dessas hipóteses, de maneira incondicionada, é julgado, ou seja, o agente é punido pela lei brasileira, mesmo que absolvido ou condenado no exterior. Ok? É uma situação que o bis in idem é mitigado pela soberania do Brasil.
E agora nós vamos ver a extraterritorialidade condicionada. Vamos ver com calma também, tá? Primeiro vamos ver a parte teórica que eu escrevi aqui. Então vamos lá, princípios protetores. Justiça penal universal. Então, crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Nacionalidade ativa. Crimes praticados por brasileiro. Representação, bandeira, substitutivo. Crimes em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes privadas em território estrangeiro. E lá não sejam julgados. Então, uma opção que os crimes aconteceram em aeronaves brasileiras, certo? Em território estrangeiro. Aí você fala, meu Deus do céu, professor, aplica-se a lei estrangeira. Correto. Só que neste caso, lá não foram julgados. Entenderam? Tem muito detalhe, eu concordo com vocês. Por isso que a gente vê com calma aqui. Então, a gente vai fechar o quebra-cabeça nesse momento também. Então, imagina o seguinte, crimes em aeronaves e embarcações brasileiras, quando estão em território estrangeiro, são julgados pelo território estrangeiro. Então, uma aeronave brasileira privada no território americano. Professor, quem vai julgar é os Estados Unidos. Ok. Mas vamos supor que lá não foram julgados. Aí nós podemos julgar por meio da extraterritorialidade condicionada. E aconteceu um caso. Não vou falar com detalhe o caso aí, porque eu ainda tenho dúvida do que aconteceu no final, acho que ainda tem julgamento, mas era uma situação que aconteceu um crime dentro de um iate e tal, e aí não foi julgado no país, e aí o Brasil acabou puxando essa situação para ele, tá? Mas ainda tá desenrolando, então às vezes eu conto uma história e depois tem uma sentença diferente, aí tudo supostamente, né, meus caros? Mas vamos imaginar o seguinte, que supostamente, né, aconteceu um crime em um iate que estava na Itália, né? Supostamente ali um crime de estupro. Só que o país, né, então o território estrangeiro ali que faz parte da Itália, não julgou. Então ele estava ali dentro do território italiano e tal, e não foi julgado pela Itália. E aí o Brasil pegou essa situação para julgar. Por quê? Porque em território estrangeiro e lá não sejam julgados. Entenderam? E agora, vocês vão ver por que chama condicionada. Porque é condicionado cumulativamente a essas situações, tá? E antes que vocês perguntem, porque geralmente o pessoal pergunta justo nessa parte, é necessário que tenham todas essas hipóteses cumuladas. Nossa, professor, mas são muitas hipóteses e tal. Mas é necessário todas. Então, por esse motivo, geralmente, o examinador, né, seja da tua OAB, da tua prova, do que for, ele vai esquecer de propósito uma dessas condições. Então, ele vai suprimir essa condição e vai colocar a alternativa como correta. Então, ele vai falar, olha, para julgar e tal, por meio dessa territorialidade condicionada, precisa disso, disso, disso. Mas ele esqueceu de uma situação. Aí, por conta dessa situação ali que ele omitiu, a questão tá errada. Nossa, professor, essa aí não tem perdão, hein? Essa é de derrubar. Mas agora você vai lembrar aqui do mnemônico, tá? Então, vamos lá. Qual a situação? Entraram agente no território nacional. Ok, primeira condição. Segunda, punível o fato também no país onde foi praticado. Então, é a questão da dupla tipicidade. Tem que ser crime tanto no Brasil, tanto no local. Porque, punível o fato também no país onde foi praticado. Não é punido só aqui não, hein? É aqui e lá. E não só lá também. É lá e aqui. Beleza? Extradição autorizada pela lei brasileira para o crime. E a última, não ter sido agente absolvido, cumprido pena ou perdoado no estrangeiro, nem extinta a punibilidade. Professor, agora minha mente explodiu, porque eu acabei de ler ali no Incondicionada que, mesmo se fosse punido no outro país, seria punido no Brasil. Sim, na Incondicionada, mas na Condicionada nós temos justamente essa exceção. Vocês pegaram aqui o pulo do gato? Pegaram o gato inteiro aqui, né? Essa é a questão, assim, que eu falo que ela é mais complicada, porque você precisa lembrar disso tudo e ainda lembrar que na condicionada o agente não pode ter sido perdoado ou nem extinta a punibilidade no país,
Ok? Então, não ter sido agente absolvido, cumprido pena ou perdoado no estrangeiro, nem extinta a punibilidade. Por quê? Na incondicionada, mesmo se tiver sido cumprido, estiver perdoado, ele ainda vai responder no Brasil. Então, essa é a maior diferença que o pessoal adora cobrar, e eu considero que é uma questão ali de 0 a 10, uma questão nível 7, tá? Porque ela envolve um detalhe que, se você não tiver isso muito claro na tua mente, às vezes você deixa passar, tá? Não é uma questão nível 10, mas é uma questão nível 7. Já é, assim, necessário você tomar cuidado, tendo em vista que a gente está falando das matérias basilares ali do direito penal. Então, mesmo assim, a gente está no início do início, é uma questão nível 7. Cro, Pode falar. o senhor já ensinou a decorar coisa que não tem mnemônico. Mas como que eu vou decorar todos esses mnemônicos? Olha, uma dica que o pessoal gosta de usar, deixa eu só mexer no tripé aqui, que eu dei um chute nele de novo aqui, mas uma dica que o pessoal gosta de usar é você formar uma frase que faça sentido para você com um mnemônico. Então, sabe aquela hora que eu fico fazendo piada, falando de McDonald's e tal, uma casquinha ubíqua, uma casquinha mista ubíqua? Você pega as palavras que tem aqui e forma uma frasezinha que faça sentido para você. Então, aqui, você pode pensar o seguinte: entrar o agente punido no país que foi praticado, extraditado pela lei brasileira para o crime, não ter sido... Então, você pega as palavras-chave e faz uma frase que faz sentido para você. Então, às vezes, você pode colocar, sei lá, o nome do teu cachorro aqui no meio. Então, tipo assim, eu não tenho mais cachorro, meu cachorro faleceu. Mas você coloca o nome do cachorro lá, tipo, acho que ela... Qual que é o nome do cachorro da Mônica? Vocês lembram? Ou não é da época de vocês? Bidu? Bidu. Bidu Eu da tive um Bidu professora. também, mas não foi o último cachorro que faleceu. Mas, enfim, você pensa assim: Bidu entrou no território nacional, foi punido onde praticou o crime, extraditado pela lei brasileira e não foi absolvido. Entendeu? Você cria uma frasezinha que tem as palavras-chave necessárias, mas que faz sentido para você. Mas é muito importante que faça sentido para você. Porque às vezes você pega isso pronto e você entra assim: entrou por nível extradição não julgado / perdoado. EPEN ali. É difícil de memorizar. Mas quando você associa alguma coisa do seu dia a dia, é mais fácil. Tá? Então essa é uma técnica muito poderosa de memorização que, para mim, funciona bastante. Existem outras pessoas que têm uma memória mais visual, e aí eu recomendo que você pesquise sobre a questão da memorização por meio da técnica do Palácio das Memórias. Então tem gente que consegue imaginar, tipo, o quarto dela com coisas escritas e vai decorando as coisas assim. Mas é um tipo de memória que é memória espacial. Eu não tenho uma memória tão espacial, eu tenho uma memória mais contextual. Então eu me lembro mais dessa forma que eu falei para vocês. Se eu colocar uma coisa na cabeça, eu sempre associo, como eu te falei. Vi lugar o tempo do crime, eu já lembro do Clube da Luta, eu lembro o pessoal trocando soco ali e já lembro do mnemônico, entenderam? Que você tem que associar com esse tipo de situação também. Por, Legal, obrigada. nada. Por isso que é importante fazer uns exemplos absurdos para que fuja do comum e você associe. Agora, pessoal, Esse negócio de exemplo absurdo é legal. é legal. Eu aprendi isso durante meu tempo ali na sala de aula presencial. E eu ainda estou no presencial, tá, pessoal? Eu sou professor de uma pós-graduação lá em Maringá, tá? Inclusive, as primeiras aulas acho que vão ser final do mês 6 para o mês 7. Ainda tem que ir ali. Já estou montando a ementa, obviamente, mas ainda não vi a data fatal ali, né? Vamos lá. Extraterritorialidade hipercondicionada. Artigo 7º, parágrafo 3º. Trata-se de uma situação que, além de todas as condições que eu mencionei, nós precisamos de mais duas condições. Nossa, professor, por isso que é hipercondicionada? Sim, porque além de condicionada, ela é hipercondicionada, né? Igual a história do mercado. Não é um mercado, é um hipermercado. Aí você já lembra de uma marca aí de mercado, que eu não vou falar também, porque o pessoal não patrocinou, né? Mas vamos lá. Então, é uma situação que, além das condições anteriores, ela necessita que não seja pedida ou foi negada a extradição do agente estrangeiro. Eu sei que essa frase é estranha, tá? Mas é exatamente o que está escrito no artigo. E houve requisição do ministro da Justiça. Pessoal, o pessoal sempre sacaneia essa parte aqui final do ministro da Justiça. Eles colocam lá: houve requisição do Procurador-Geral da República, do PGR. Errada. Houve requisição do STF. Errada. Houve requisição do Superior Tribunal de Justiça. Errado. Então, sempre se lembre que a territorialidade hipercondicionada é a do Michael Jackson.
Você fala, nossa, professor, que loucura. Justamente porque houve requisição do MJ, do ministro da Justiça, Michael Jackson. Pra quem foi aluno meu lá da Facar, vai lembrar, porque o dia que eu falei isso aí, o pessoal ficou uns 2, 3 minutos dando risada, porque eu falei do Michael Jackson do nada. Tipo, eu tava falando sério ali, escrevendo no quadro, aí eu falei exatamente essa frase, o pessoal ficou, ah. Então, lembre-se disso. Precisamos de duas condições. A primeira, não foi pedida ou foi negada a extradição do agente estrangeiro, ok? E houve requisição do Michael Jackson, do ministro da Justiça. O ministro da Justiça não é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, tá? Essa é sacana, porque às vezes a pessoa só lembra do Justiça e ele tá lá, ah não, é isso, STJ. Boa. Boa não, né? Daí deu ruim. E aqui nós temos uma tabela sintetizando tudo isso que eu falei para vocês. Então, para vocês que estão aí, se vocês estão no grupo geral, tire um print aí para você acompanhar depois. Se você está no grupo premium, não tem problema que eu tenho essa tabela aqui reconstruída aqui também no material. Depois você tem acesso também ao slide, você tem também acesso ao vídeo. Então, não se preocupe com essa tabela que você vai ter ela em alta qualidade para você acessar com calma. Agora vamos ler a questão aqui do artigo 7º. Vamos lá. Deixa eu achar ela aqui, né? Porque senão eu também não consigo ler ela aqui. Sabe como é que é? Aqui. Pierre, cidadão francês, cometeu um crime de genocídio na França, sendo ele domiciliado no Brasil. Posteriormente, Pierre ingressou no território brasileiro. Nos termos do Código Penal, a lei brasileira, vamos lá, letra A, não se aplica, pois o crime foi cometido na França por um francês. Opa, será? Mas vamos ver ali a palavra-chave, hein? Cometeu um crime de genocídio, sendo ele domiciliado no Brasil. Letra B. Aplica-se tratando-se da extraterritorialidade incondicionada. Exato. Lembre-se do PAG? O G é genocídio. É isso mesmo. A letra C. Aplica-se tratando-se de extraterritorialidade condicionada, desde que o fato seja punível na França. Não. D. Aplica-se tratando-se de extraterritorialidade hipercondicionada se houver requisição do ministro da Justiça. Também não. Tá? Questãozinha interessante que os mnemônicos e também a visualização da questão te ajuda a acertar. Já estamos chegando no fim agora, vamos para o artigo 8º. Essa é bem tranquila, tá? Essa tem um mnemônico bem legal também. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Objetivo: evitar ou minimizar o bis in idem. O que é bis in idem, professor? A dupla punição pelo mesmo fato. Internacionalmente, quando a lei brasileira também se aplica. Então, nós temos duas situações: as penas idênticas e as penas diversas. Se idênticas, o tempo lá fora é computado da pena aqui. Se diversas, o tempo lá fora é atenuado. Professor, precisa entender isso, hein? Então vamos com calma, primeiro lembrar do mnemônico. Lembre-se da dona Cida, gente boa. Se, computa-se idênticas. Da, atenua-se diversas. Então, vamos imaginar o seguinte, que lá fora ele cumpriu uma pena idêntica, tá? É o Cida. Então, ele foi condenado a 5 anos e cumpriu 2 lá. Então, ele foi condenado aqui por 5 anos também. Então, você tira 2 menos 5, nós restamos 3, né? Então, nesse caso aí, como ele cumpriu 2 anos lá, quando ele volta para cá, pelo mesmo crime, uma pena idêntica, ele terá que cumprir apenas 3 anos aqui, e não 5 anos novamente. Agora, se foram penas diversas, então vamos imaginar que lá fora ele teve uma pena diferente da daqui, né? E aí, por conta de não serem penas idênticas, ele vai ter uma atenuação, ou seja, uma suavização da pena. E aí o juiz é quem irá decidir, por meio ali do Código de Processo Penal, dos princípios também, como será essa dinâmica. Ah, professor, por que não tem uma regra geral? Porque existem vários ordenamentos no mundo. Então, às vezes a gente pensa que o ordenamento é cartesiano, que é tudo igual, mas nós, por exemplo, temos algumas penas em alguns países que, inclusive, são penas que ferem os direitos humanos. Eu não vou citar país aqui para gerar confusão internacional, mas vocês já entenderam o que eu estou falando. Às vezes no país lá o negócio é o seguinte,
o sujeito praticou tal coisa, então ele vai ter que tomar uma pancada aqui porque ele fez tal coisa. E aqui no Brasil não dá para ele tomar uma pancada aqui, tá? Então a gente tem um ordenamento, o negócio aqui é democrático, tudo certinho, a gente tem direitos humanos aqui, tudo bonitinho. Então é impossível, assim, inadmissível, inclusive, que tenha uma pena desta forma, tá? E aí, nessa situação, como ele já tomou a pancada lá, o juiz vai atenuar, ou seja, vai suavizar a pena aqui. Aí nesse momento eu falei isso, o pessoal já ficou, nossa, professor, eu sou contra, não queria que existisse isso aí. Não, tá bom, pode pensar o que quiser, mas entenda como funciona o nosso Código Penal brasileiro. Eu falei isso que às vezes o aluno já entra numa discussão maluca aqui. Já. Não entra em discussão maluca. Aprenda a matéria, mas não entra em discussão maluca, hein? Então, lembre-se da SIDA, computa-se idênticas e dá, né, atenua-se diversas. E nós temos algumas jurisprudências aqui, eu citei alguns casos aqui, depois você analisa com calma, que são algumas informações extras, né? Então, aqui tem um STJ, informativo 656, que a mera dependência de julgamento no exterior não impede ação penal no Brasil. Nós temos também a questão do HC 171.118 de São Paulo, que é um informativo 956, que fala de situação do artigo 8º do Código Penal, também envolve a situação do artigo 7º, que fala que a situação deve ser lida à luz dos tratados de direitos humanos, que é a questão da Convenção de Direitos Humanos, enfim, que proíbem o non bis in idem, que é a dupla persecução e punição. Enfim. Então é importante que a gente saiba ali dessa jurisprudência, porque é um diferencial para você entender na prática. E agora vamos ver a nossa questão aqui. João foi condenado. Deixa eu só encontrar aqui. João foi condenado e cumpriu pena de 2 anos de prisão nos Estados Unidos, por um crime que também é previsto na legislação brasileira. No Brasil, pelo mesmo fato, em um caso de extraterritorialidade, ele foi condenado a uma pena de 5 anos de prisão. De acordo com o Código Penal, a pena cumprida nos Estados Unidos... Beleza? E a gente vai analisar as alternativas. Letra A. Será desconsiderada, pois são soberanias distintas? Não. B. Atenuará a pena imposta no Brasil? Será, pessoal? Será? Letra C. Será computada na pena imposta no Brasil? Exato. E letra D. Implicará a extinção automática da punibilidade no Brasil. Então, a letra correta é a letra C. Letra C de SIDA, hein? E aí você lembra. CI. Computa-se idênticas. E DA. Atenua-se diversas. Aí. Vamos para o artigo 9º. O artigo 9º fala o seguinte: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, inciso 1, efeitos civis, no caso, reparação do dano. Inciso 2, medida de segurança. Lembrando que a medida de segurança a gente vai estudar mais para frente e tal, que é uma medida diversa da pena de prisão. Ah, professor, fala um exemplo claro aqui. Vou imaginar uma pessoa que tem ali alguns percalços mentais e dentro desses percalços mentais ela acabe cometendo um crime. Vamos imaginar que a pessoa ali tem algum transtorno, alguma situação ali e ela acaba cometendo um crime. Como ela cometeu um crime, não dá para deixar a pessoa ali solta e tudo acontecendo. Mas também não dá para jogar essa pessoa de qualquer jeito na prisão. Então, ela responderá por meio de uma medida de segurança. E antigamente nós tínhamos ali a presença dos hospitais, prisão e tal, que era algo semelhante ali para quem gosta de DC, né, que tem a história de DC ou Marvel, né, mas para quem gosta de DC, era algo semelhante ao asilo Arkham, que era o asilo onde o Coringa uma vez foi internado e que os outros vilões que eram presos ficavam ali. Só que hoje em dia nós não temos mais essa figura desta prisão ali, com pessoas que cometeram crimes, mas que têm transtornos e que ficam ali. Mas mesmo assim, existem outras formas dessa pessoa cumprir a medida de segurança. Então é importante que você visualize essa situação. Agora você entendeu o que significa medida de segurança. E parágrafo único fala dos requisitos para homologação. Então vamos lá. Para que a sentença estrangeira seja homologada, é preciso que ela seja validada, e agora você vai prestar muita atenção, que é a questão que mais sacaneia as pessoas. Ela precisa ser validada pelo Superior Tribunal de Justiça. Qual que é a grande pegadinha? Certo tempo, essa questão, no passado, ela era validada pelo STF. Então, geralmente as questões colocam o STF aqui,
porque às vezes o aluno pega algum material desatualizado, pega um livro lá na biblioteca escondido a 7 chaves, super antigo, e acaba lendo errado, tá? Ou pega um material que foi produzido na internet, daquele jeito que a gente sabe, e também está falando errado. Então, lembre-se, a questão da homologação da sentença estrangeira é o STJ e não o STF, tá? O aluno chega aqui agora e fala: professor, meu professor falou que era STF. Não fale isso, não fale mal de professor durante a live aqui não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Finalidades da homologação. Então, a questão dos efeitos civis, que eu mencionei para vocês, tá? A questão da medida de segurança, que eu também mencionei para vocês. Então, nós temos ali os requisitos específicos, existência de tratado de extradição, e na falta de tratado, requisição do Michael Jackson também, do ministro da Justiça. Não tô falando que o ministro da Justiça é o Michael Jackson, pelo amor de Deus. Tô só falando mnemônico aí. E é importante lembrar desse detalhe, mesmo que lá para frente, que é do artigo 63, é uma exceção muito importante, que fala o seguinte: não é necessário homologar sentença estrangeira para fins de reincidência. Então, para fins de reincidência, nós não estamos falando para fins de cumprimento, tá? Não é necessário homologar a sentença estrangeira, ok? Lembre-se disso porque é uma exceção que muitas vezes pode envolver esse artigo aqui, e aí você lembra e fala: professor, mas eu lembrava disso. Aí a questão falava que não precisava, ele falou que precisava, eu confundi, eu errei. Então agora você não vai confundir, você vai acertar. Valeu? Vamos ver a questão? A homologação da sentença penal estrangeira condenatória para obrigar o condenado à reparação do dano no Brasil compete ao e depende de... Então compete a quem? Ao STJ. E depende de quem? Alguém chuta? É a B? E sabe por que é a parte interessada? Quando você volta aqui no artigo, na linha A, eu deixei isso aqui de propósito, tá? Eu queria que vocês caíssem, porque daí parecia que não tinha resposta. Pedido da parte interessada, vítima ou sucessores. Entenderam a pegadinha dessa questão? A homologação de sentença penal estrangeira condenatória para obrigar o condenado à reparação do dano no Brasil compete ao STJ. Ok. E a pedido de quem? A reparação de dano da parte interessada. Não dá pra ser de ofício, então, tem que pedir. Exato. Por quê? Porque trata-se de uma hipótese da linha A. É justamente uma pegadinha que eu queria trazer aqui para vocês, porque eu sei que vocês ficaram assim: ué, não tem nenhuma alternativa que fala de STJ e fala do ministro da Justiça, então tá errado. Pô, o professor colocou errado aí, pelo amor de Deus. Inclusive, pessoal, eu sempre falo isso, mas é importante falar de novo. Geralmente, quando você olha para a questão, você fala: nossa, o gabarito tá errado, o professor errou aqui, estourei, agora ganhei uma questão de graça. É justamente a questão que você vai errar. Porque você começa a achar na tua cabeça que vai ser anulado, que a questão tá errada, que tá furada, que isso, que aquilo, e você para de pensar corretamente, porque você já abre mão, fala: ele tá errado, não tem resposta, é isso, vou jogar tudo para cima. E é essa hora que você precisa analisar a questão com calma, olha, respira fundo, sim, sabe aquela respiração bem no fundo, e olha, porque se você tiver esse tipo de atitude de falar: não, tá errado, o professor vai anular, que se não anular eu vou destruir essa faculdade aqui. Aí você vai errar e ele vai mostrar para você o artigo ali e você vai ficar bem chateado. Beleza? Eu tô brincando, tá? Não destruam faculdades. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no computo do prazo. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, pessoal, é muito importante que a gente tenha em mente o seguinte, que a contagem de prazo do Código Penal é diferente da contagem do Código de Processo Penal. Beleza? E a contagem desses dois também, eventualmente, possuem diferenças ali com o processo civil. Então, para essa matéria, saiba a diferença entre o Código Penal e o Código de Processo Penal. Ali para frente a gente vai ter uma tabelinha também ressaltando as diferenças. Mas para o seu dia a dia, como operador do direito, lembre-se que cada área é feita de uma determinada maneira. Então, se você é um aluno do direito civil, quando você for mexer com o direito penal,
lembre-se que existem regras ali de prazos específicos para o direito penal. Se você é um aluno de direito penal e vai mexer com direito civil, também se lembre disso. O prazo é uma das coisas mais importantes para o operador do direito. Não falo só para advogado. Qualquer profissão que você for trabalhar ali com o judiciário, salvo profissões extrajudiciais, você vai trabalhar com prazo todos os dias. Então, preste muita atenção. Não confie em sistema, não confie também o prazo para outras pessoas, confie em você. Por isso que é importante que você saiba mesmo disso. Vamos lá. Contagem de prazo penal. Primeira questão. O que é um prazo penal? Tá? O que difere de um prazo de processo penal? O prazo penal é um prazo material. Então, um prazo que fala de prescrição, de decadência, de cumprimento penal. Tá? Já a gente vai ver o de processo penal para não confundir. E a regra principal do prazo penal é que inclui-se o dia do começo. E é pelo calendário comum. Ah, professor, o que é calendário comum? São dias corridos. Não é o calendário, por exemplo, de segunda a sexta, tá? Dias úteis. São dias corridos. E não se prorroga. Isso é muito importante. Se o vencimento cair em final de semana ou feriado, não se prorroga. Por quê? Porque no prazo processual se prorroga, tá? Então você associa que a contagem... eu lembro que uma vez eu vi esse exemplo, não vou lembrar onde que eu vi esse exemplo agora, mas falava o seguinte, que o prazo penal, você tem que pensar num sujeito que está preso ali. E o sujeito que está preso, cada segundo conta. Então você pensa o seguinte, o cara está preso, então, assim, o calendário vai correr direto, porque, assim, ele está preso no final de semana também. E não vai ter isso de, segunda-feira, terça-feira e tal. Vai ser tudo direto, não vai se prorrogar também. E inclui-se o dia do começo. Beleza? Professor, por que tá falando de inclui-se o dia do começo? Porque você vai ver que o outro prazo, que é o prazo de processo penal, exclui-se o dia do começo. Professor, então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro mnemônico do prazo penal. Código Penal, então, CP, começo inclui-se no computo do prazo. Então, computo do prazo, CP. E calendário comum. Então, lembre-se dessas duas situações. E agora nós vamos olhar essa tabelinha aqui com calma para que você entenda. Então, vamos lá. Prazo penal que a gente já analisou. Inclui-se. Deixa eu ver se não está cortando essa tabela para a galera aqui antes de eu analisar. Está cortando, mas dá para ler um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, prazo penal. Dia do começo, inclui-se. Prazo processo penal, exclui-se. Ou seja, inclui-se do vencimento. Olha, professor, é o contrário. Isso aí. Prazo penal, dias corridos. Opa, calendário comum. Prazo do processo penal. Dias corridos é a regra geral, mas nós, eventualmente, teremos exceções ali. Prorrogação. Vencimento em não dia útil. Não se prorroga. Já no processo penal, prorroga-se para o primeiro dia útil seguinte. Professor, não entendi. Vamos supor que no processo penal o prazo caia justamente em um feriado nacional. Prorroga-se para o primeiro dia útil seguinte. E aí nós temos a natureza, prazo penal material, prazo processual penal processual. Aí você fala, professor, eu quero entender onde é que tem isso. Então vamos lá, prazo penal, prescrição, cumprimento de pena, como eu te falei, lembra do peão preso lá que tá louco para sair. E o prazo processual penal, lembre-se de peças, então lembre-se da questão da apelação, da resposta à acusação, então são situações processuais, tá? Então essas são as duas diferenças. Se você tiver em dúvida, tiver com essa situação ainda travada, eu recomendo aquilo que eu recomendei na tabela anterior. Tira um print, ou se você está aqui no Premium, abre depois tanto o slide, tanto o material de apoio, e tenta preencher essa tabela sem consulta. Então você copia tudo que está em azul escuro e em um azul claro ali você preenche, beleza? Então você coloca lá, característica, prazo penal, prazo processual penal, dia do começo, contato, e depois você preenche o outro, porque você precisa ter isso bem claro na tua mente, beleza? Aqui eu coloquei alguns detalhes aqui, então, cuidado, regras do novo CPC, dias úteis podem ter aplicação analógica no processo penal em casos específicos, mas para a contagem de prazo penal é o artigo 10. Para prazo processual penal, a regra é o artigo 798 do Código de Processo Penal, porque às vezes o aluno pergunta, professor, o prazo processual penal está onde? Eu até escrevi ali em cima, 798 do Código de Processo Penal. Então, se tiver vontade de ler, eu recomendo que leia e sempre faça a leitura, de preferência, num código físico também, uma recomendação que eu dou. Mas se tiver digital, faz digital também. Mas eu acho que é interessante o aluno ter contato com o papel. Mas é a opinião pessoal. Vamos lá. Questão da prova, né? Mário foi condenado a uma pena de 15 dias de prisão. Ele iniciou o cumprimento da pena dia 1 de março. Quando terminará o cumprimento da pena de Mário, considerando a regra de contagem
de prazo do Código de prazo do Código de Processo Penal. Aí você vai lá. Nossa, então a situação dele é do Código Penal. O Código Penal está no artigo 10. E aí você vai lá. Vamos contar. Dia 1/3, beleza? 1 de março. Inclui-se no computo, dia 1/3, e você conta 15 dias. Então, contando, você chega até no dia 15/03. Entendeu? Que é 1, 2, 3, 4, 5, chega no 15. Compreendido? Gente, eu tô muito confusa, tipo assim, não confusa com a matéria eu tô entendendo, mas eu tô pensando assim, gente, muita coisa. E olha, pessoal, que eu enxugo ao máximo. Por isso que eu sempre falo, não menospreze matéria. Porque eu avancei apenas 12 artigos do Código de Processo Penal, aliás, do Código Penal, e é uma enxurrada de informações. E às vezes o aluno... Isso é importante falar. Até, o editor, fica de olho aí pra gente fazer um corte nisso aí, hein? Ó, pessoal, uma coisa importante é o seguinte, que você sempre tem a base do direito, seja qual matéria for, bem sólida. Porque muitas vezes você está lá na frente, só que você tem algumas dificuldades lá atrás. Então, o que eu quero dizer? Ah, professor, eu estou estudando direito penal e tal, estou na parte ali de execução penal. Mas, muitas vezes a questão vai exigir um assunto basilar. Vamos supor, um assunto de princípio do Código Penal, um princípio do direito penal. E se você tem algum problema, assim, alguma falta, alguma insegurança neste assunto, a questão vai te pegar justo na sua insegurança. A FGV gosta de fazer exatamente isso. Naquele pontinho ali que você não tem certeza, que você está com medo e tal, aí você fica em dúvida, aí aparece, nossa, estou em dúvida em 2 questões. Ah, em 2 alternativas, aliás. Estou em dúvida em 2 alternativas, em 3, em 4. Aí não sabe mais nada, entendeu? Então, quanto mais você tem a base, menos chance você tem de ficar em dúvida em 2 questões, ou mesmo em 3 questões. Valeu? Vamos ver se encaixa um corte legal, editor. Um abraço. Vou seguir. Que às vezes fica muito longo também, aí não encaixa um corte, que tem que ser menos de 60 segundos. Vamos lá. Vamos para o artigo 11 aqui, que a gente já está encerrando, até por isso que eu dei uma enroladinha ali e fiz esse corte maravilhoso. Então vamos lá. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. E aí, onde está escrito cruzeiro, você lê como real. Então, leia-se real. Não vai lembrar de cruzeiro, vai lembrar do Neymar, vai lembrar da Virgínia, de outras coisas. Lembre-se de real, tá? E qual que é a ideia, pessoal? Primeiro, é a ideia de simplificar o cálculo e execução das penas, para que você não tenha que lidar com frações mínimas. Ah, professor, como assim? Imagina, a pessoa foi condenada a 15 dias e 1/3. Mas daí ele vai ficar de manhã e depois ele sai e tal. Ou 15 dias e meio-dia. 15,5. Aí quando dá meio-dia ele sai da prisão. Entendeu? Então você simplifica o cálculo, tá? E a manifestação do princípio do favor rei, a favor do réu. Favor rei significa a favor do réu para frações de dias. Ou seja, se deu 15,5, deu 15. Porque é sempre a favor do réu. Beleza? E aí nós temos a questão da pena de privativa de liberdade, esse tipo de direitos. Pessoal, sempre se lembra dessa sigla aqui, que eu adoro escrever isso nos materiais, que é PPL, penas privativas de liberdade, e restritivo de direitos, que é RD, PRD, tá? Sempre se lembre dessas siglas, porque eu uso muito no material, tá? Que é uma forma de deixar o conteúdo mais conciso para não ter que ficar repetindo as coisas. Então, neste caso, eu já expliquei para vocês a questão da fração de dia, ou seja, frações de dia que são desprezadas, beleza? E aí eu expliquei. Um cálculo que dá 3 anos, 5 meses e 4,5 dias. Ou seja, 3 anos, 5 meses e 4 dias, porque meio dia não dá, né? E nós também temos a questão da pena de multa. Então, vamos supor, a pessoa foi lá, e deve pagar uma pena de multa de R$ 150,75. Os 75 centavos são desprezados, pagando ali apenas, entre aspas, né, R$ 150. Aí eu coloquei na prática, pode ter ali a geração de um boleto, e o boleto cobra exatamente, né? Que às vezes eu coloco isso, daí a pessoa imagina ele chegando lá com esse dinheiro, jogando, né? Tipo, aqui, 150 é uma moedinha de 75, tá? Então, despreza 150 redondo. E o foco nesse artigo é o desprezam-se, tá? Então, eventualmente, alguém pode
fazer alguma troca de palavra e colocar uma palavra que não é desprezo, assim, tipo assim, considera-se, analisa-se, leva-se em consideração, tá? Como eu sempre falo, algumas bancas, elas tentam dificultar trazendo termos difíceis mesmo, abusando do português, sabe? Então, às vezes você erra porque vem um termo que talvez você fica meio inseguro e você acaba marcando, beleza? Agora vamos ver a nossa penúltima questão. Tá acabando, hein? Hoje foi legal. Após o cálculo da pena, verificou-se que o réu deveria cumprir 5 anos e 2 meses e 10 horas de reclusão. De acordo com o artigo 11 do Código Penal, como será considerada essa fração de dia, às 10 horas? Aí tá lá. Será convertida em pena de multa. Aí vamos ver quanto é que custa a hora dele, né? Será arredondada para um dia inteiro. Então, não, deu 5 anos, 2 meses, então vamos lá, e um dia. Ou será desprezada. Ou será cumprida integralmente. Letra C, será desprezada. Que é uma questãozinha adaptada da CESP. Agora, nosso último artigo, que é o mais tranquilo de todos, tá? Eu trouxe alguns plus aqui, mas é um artigo bem tranquilo. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei, especial se esta não dispuser de modo diverso. A gente vai entender assim. Pessoal, importante que você se lembre da palavra subsidiariedade, porque eventualmente tem questão que troca por solidariedade, tá? Então, essa hipótese do artigo 12 aqui trata-se de uma hipótese de subsidiariedade da parte geral do Código Penal. Então, o Código Penal, essa parte geral, que é do artigo 1º ao 120, lembrando que 121 é homicídio, matar alguém, né? Ele aborda justamente a parte geral. Então, a regra geral, caso não tenha uma regra específica. Por isso, caso a lei especial não trate do assunto de forma diferente, nós iremos aplicar subsidiariamente a parte geral do Código Penal. Eu estou falando bastante subsidiariamente porque eu vi essa semana mesmo uma questão que colocava solidariamente. E assim, agora que você está num ambiente controlado, que eu estou falando só desse assunto, é meio óbvio. Mas quando você está lá na prova, que você está pensando em tudo, que você está com medo de reprovar, que você está pensando no teu cachorro, no teu gato, na Virgínia, em todo mundo, pode ser que você acabe se esquecendo, tá? E aqui tem aquela questão que você provavelmente já estudou em direito constitucional, ou mesmo antes da matéria de direito constitucional, que é a questão do princípio da especialidade. E é claro, no direito constitucional tem uma regra lá que fala de tempo especial. Quando a gente chegar no direito constitucional, a gente fala disso, que é bem interessante. Tem até um mnemônico que eu geralmente uso para isso, para você lembrar qual que prevalece. Se é a lei especial, se é do tempo, que tem o conflito aparente de normas, tá? Que é aparente porque não é um conflito. Mas nesse caso aqui, se a lei especial tem uma regra própria, usa-se a lei especial. Mas quando você entrar na matéria de direito constitucional, você vai ver que existem 3 hipóteses ali, que é a questão da especialidade, subsidiariedade, tem mais uma, e aí tem um mnemônico certinho ali que você se lembra. E aí você sabe qual que é a mais forte e qual que é a mais fraca. Aí você sabendo qual que é a mais forte, você consegue descobrir e desvendar as questões, que infelizmente é uma questão que a FGV adora cobrar. Mas quando a gente chegar lá, terá um mnemônico que na hora que você bater o olho, você vai decorar, você vai se lembrar dessa resposta, tá bom? Porque tem uma associação, que o Código Penal é um manual geral, e que as leis especiais são manuais específicos para certo crime, né? Então, nós temos leis especiais, por exemplo, a questão da lei do tráfico, enfim. A gente, eu pretendo chegar lá, né? Vamos ver se a gente vai chegar lá num tempo curto ou longo, vai depender de quanto o pessoal vota aqui para a matéria de direito penal. E aí eu coloquei aqui para vocês uma súmula relevante, a súmula 171 do STJ, que fala o seguinte: combinadas cumulativamente em lei especial, penas privativas de liberdade pecuniária é defesa e substituição da prisão por multa. Então, na prática, você precisa lembrar o seguinte: se a pena é de prisão, é defeso, ou seja, é vedado, é proibido substituir a pena de prisão por uma pena de multa. Ah, professor, onde é que eu vejo se a pena é de prisão ou de multa? No próprio artigo. Você vai ler o artigo ali que o sujeito está respondendo e vai ver, pena. Aí tá lá, prisão. Claro, tem um termo correto lá, que é detenção, enfim, depois você vai ver que esses termos fazem diferença para umas situações. Eu estou sendo mais simplificado para não confundir a mente de quem talvez não chegou nesse assunto ainda. Mas quando você vê lá, você vai ver com calma o significado e você vai entender que a pena
que é a PPL que eu havia mencionado, ela não pode ser, perdão, a pena restritiva de liberdade, ela não pode ser trocada por pena de multa. Então é importante lembrar do artigo 171 do STJ. Eu estava lembrando da diferença, que tem uma tabelinha, inclusive ansioso para chegar nessa parte, mas tem uma tabelinha que eu uso, inclusive para os alunos do presencial já usei essa tabelinha, que eu explico certinho a diferença e como isso é importante para a progressão. Então acabei me lembrando disso, estava pensando nessa tabelinha para ver se eu tinha ela de cabeça aqui. Mas vamos ver a nossa última questão aqui, né? Que hoje a aula foi um pouquinho mais longa, mas, como eu sempre falo, melhor sempre prezar pela qualidade. Então, vamos lá. A Lei de Crimes Hediondos não dispõe sobre as regras de concurso de crimes. Nesse caso, para solucionar uma questão de concurso de crimes envolvendo um crime hediondo e um crime comum, o aplicador do direito deverá... Você vai lá e vai analisar com calma. Ó, a Lei de Crime Hediondo não estabelece. O que será que é? C. E isso aí. Resposta: aplicar as regras gerais sobre o concurso de crimes do Código Penal. Perfeito? Deixa eu voltar aqui para a nossa tela inicial para fazer um fechamento. Aqui. Pessoal, essa foi a nossa aula de Direito Penal. Eu não sei qual que vai ser a próxima matéria, então, para você que acompanha aí, você que vota, né, você que escolhe qual que vai ser a nossa próxima matéria. E se a gente continuar aqui, as próximas matérias serão sobre o conceito de crime e tal, do Código Penal, que é muito importante. Então vamos ver qual que vai ser a próxima matéria, porque é bem interessante a gente dar essa continuidade para que vocês tenham isso bem vinculado. Mas enfim, agradeço a presença de todo mundo aqui do Grupo Premium. Se você está no grupo geral e você está gostando dessa dinâmica, venha fazer parte aqui do Grupo Premium. A gente sempre começa a aula um pouquinho antes, a gente tem uma interação aqui com os alunos. É claro que o tempo foi passando aqui, o pessoal já foi ficando mais recolhido, porque hoje o dia está bem frio. Mas é isso, agradeço bastante aqui a presença de vocês e semana que vem a gente se vê novamente com mais uma matéria para que a gente aprenda direito de uma forma rápida, didática, direto no objetivo e principalmente uma forma que resolva, aliás, a situação que você está enfrentando, que é a situação às vezes de dificuldade de determinada matéria e tal. Então a gente está aqui para resolver o seu problema e com qualidade, sem essas promessas milagrosas aí de que leia aqui um negócio aqui, uma lista tal, de 50 questões que mais caem em tal prova, que aí você gabarita. Mentira, pessoal. O estudo de verdade é dessa forma que eu estou mencionando para vocês. Como é que chama? Passo a passo, sempre analisando com calma, é assim que vem funcionando. Então, tenha uma ótima noite. Se você está assistindo, tenha uma ótima tarde, uma ótima manhã, não sei que horário que você está assistindo o vídeo. Para vocês que estão aqui na live, uma ótima noite. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Até mais. Ô, professor, Oi, será que não deixa eu tem parar a como live fazer aqui. duas lutas? Ah, ainda tá na live?